A gente agradece a presença, né, de todos os nossos mestres, nossos ancestrais. Agradecer muito, né, a presença do Fernando Boto aqui. E esse entusiasmo, amigo, genuíno que você tem, né, de querer transbordar, esse entusiasmo de você querer vir aqui no Clube da Transformação, que a gente se conheceu lá no Congresso de Felicidade, e transbordar com a gente, né? Agradeço muito, irmão. Que a gente possa ser canal de luz aqui com esse podcast que a gente vai começar a gravar agora. Amém. Entusiasmo, a gente não agradece, a gente compartilha. E é por isso que eu tô aqui. Que bonito, irmão. E o que te entusiasmou tanto a vir aqui gravar esse podcast que a gente se conheceu lá no Congresso de Felicidade, né? Quando você conhece algumas pessoas que elas têm uma parte da gente às vezes que mostram que a gente é significativo para elas ou elas para a gente, às vezes pinta uma conexão e que às vezes a despedida dá aquela sensação do Titanic, não é assim que você está vendo assim. E eu tive nós gravamos um mini podcast lá e tanto você quanto eu dissemos alguma coisa do tipo: pô, rende mais essa conversa. Mas eu tinha que ir embora, já estavam apagando a luz praticamente do evento. Foi o último, é verdade. Foi o último e extrapolando ainda o tempo. E acho que ficou aquela coisa, pô, temos que dar continuidade. E daí quando você me disse que você estava em Florianópolis, eu disse, Florianópolis, poxa, eu vou ter que arrumar um jeito de vir pessoalmente em vez de fazer alguma coisa virtual, porque é um prazer, né? Que bom. Mas agradeço, eu não sei se eu te falei que Fernando é o nome do meu pai. Fernando Carvalho da Silva, a quem eu gostaria de honrar muito aqui agora, né? Que legal. E ele é um professor, engenheiro florestal, coordenava o curso de engenharia florestal na Universidade de Brasília, né? Então, para mim é muita honra também, né, entrevistar aqui, né, e conversar, porque isso aqui é muito mais uma conversa do que uma entrevista, com o Fernando, que é professor também, que é um doutor ali, que é um estudioso, né? Meu pai também tem mestrado em ecologia, então é uma pessoa que eu excluí durante muitos anos na minha vida, mas aprendi a honrar depois, né? E com certeza eu não estaria aqui hoje se não fosse meu pai e minha mãe, né, que são os pais perfeitos para mim. E o professor Fernando Carvalho da Silva foi fundamental para eu ser esse comunicador que eu sou aqui hoje, né? E tá transbordando aí para as pessoas também. Então, para mim é mais significativo ainda essa entrevista hoje, amigo. A árvore tem seus frutos, e os frutos nunca caem muito longe das suas árvores. A primeira faculdade que eu estudei, Tocho, foi a de agronomia. Aliás, tem um respeito enorme, um tremendo carinho. E eu recordo uma coisa curiosa dos tempos de faculdade de agronomia, em que muita gente chamava, né, os agrônomos, os estudantes de batateiro, o pessoal da engenharia florestal chamava de pica-pau, e o pessoal da veterinária, que tinha bastante contato também, de capa-gato. Não sei hoje como que se ainda existe isso, e algumas dessas frases às vezes começam a se tornar até politicamente incorretas e tudo, mas é a história, né? É o que a gente participou, então era um carinho grande aí da gente ter essa lembrança. Parabéns, que legal, filho de engenheiro florestal. Então você tem muitas sementes para espalhar pela vida. É isso aí, o que eu sinto é isso, o que a gente faz aqui no podcast, com cada corte ali que a gente coloca no Instagram, no YouTube, cada short, são sementes de transformação. Né? E se o cara quer pegar um pouquinho mais da árvore, pegar dos frutos, ele assiste o podcast aqui completo, né? Claro. Inclusive, recomendo a você, gente, fique até o final aqui com a gente, porque tem muito conteúdo. Daqui a pouco eu vou apresentar o Fernando aqui. Gente, acho que é o background mais longo aqui que eu já recebi aqui, de tanta coisa que esse homem já fez. Mas é maravilhoso. Fala É muita coisa. tranquilo. Mas eu gostaria que a gente começasse falando sobre esse livro aqui, amigo, que você ainda nem lançou, né? E a gente está tendo a honra aqui de em primeira mão trazer um pouco dessa sabedoria aqui, que para mim a sabedoria é muito mais do que um conteúdo só, sabe? A sabedoria tem a ver não só com teoria. Então, o algoritmo da prosperidade, 10 pilares essenciais para uma vida de plenitude e abundância. O que você pode trazer para a gente aqui, uma síntese aqui do que tem aqui dentro, Fernando? A prosperidade é uma coisa que todo mundo, de uma forma ou de outra, está buscando na vida. Muita gente pode associar a prosperidade à felicidade, o que tem uma associação muito automática. Mas a felicidade, ela se atenta bastante a um sentido de eu me sentir feliz com o que eu tenho, com a vida, com o que eu escolhi. E a prosperidade, ela tem muitas questões também que contemplam ainda mais aquelas conquistas que estão fora de nós.
que faz a gente dar uma sensação de que nós conquistamos algumas coisas também. Hoje em dia esse tema está muito confuso, porque tem muita gente que se apropriou do tema prosperidade e começou a amarrar ele apenas ao proveito e progresso material. Realização, ganhar dinheiro, construir patrimônio, ter um nome profissional de relevância, essas coisas. As pessoas elas fixaram muito no dinheiro. E a prosperidade vai muito além disso. E a gente tem uma condição de entender algumas regras que favorecem, aumentam a probabilidade de você construir de uma maneira sólida e duradoura na tua vida prosperidade. E é isso que eu procuro esmiuçar nesse livro que lanço no início de 2025. Inclusive, um dos pilares essenciais é o equilíbrio financeiro, né, que eu estou vendo aqui, mas ele é só um dos 10. Né? Então aqui passa por inteligência emocional, autoconfiança, resiliência, mente aberta. Achei muito interessante ser mente aberta ser um dos pilares. E eu queria falar sobre isso, né? Eu senti aqui. Por que a mente aberta é um dos pilares essenciais para uma vida de plenitude e abundância? Tocho, a mente aberta significa que a gente não pode se fechar pelas experiências do passado. Imagine uma pessoa que teve uma experiência traumática afetiva. E ela, para se proteger da dor, porque nós sabemos que a mente ela tem uma capacidade de a gente, às vezes, evitar situações que a gente experimentou no passado para nos proteger. E a gente não quer mais se relacionar com ninguém, afetivamente. A mente se fecha para se proteger. E a mente aberta é uma condição essencial pelo seguinte: quer trabalhar a prosperidade na tua vida? É importante você ter um olhar, primeiro, acreditar que o universo ele é infinito e que existem muitas possibilidades lá. Só que se o teu recipiente para captar o que existe no universo é muito limitado, você vai captar muito pouco. Abrir a mente é expandir, é aceitar que a gente pode fazer novo, pode fazer direito, e nós podemos nos permitir acessar isso. Então não adianta só você ter um otimismo irresponsável, mas a mente aberta envolve você ter um olhar para a vida positivo, acreditar que é um lugar que eu também posso ser feliz, eu também posso entender como eu funciono, eu posso passar a discutir a minha vida num patamar de eu posso tentar de novas maneiras, aprender com o que eu tenho e aprender a me sentir feliz com a história que eu tenho, me orgulhar, porque a única história que vai ter igual a minha é a minha mesmo. Então eu tenho que aprender a amar, apesar dos momentos difíceis ou de colher as batatas da terra. E o que você acredita, por que você acredita que tanta gente não tem a mente aberta? O que impede a gente de abrir a mente? Os fatos que as situações, experiências que a gente passa, que são mais traumáticas, elas fazem com que a gente, de modo consciente ou não consciente, nos impedir de ter novas expectativas. Imagine alguém que buscou o amor da mãe ou do pai durante uma vida e não conseguiu encontrar da maneira que gostaria. Essa pessoa pode ter influências disso, captada na infância, ao longo da vida, como adulta e tudo mais, pode. Então, há eventos, principalmente na infância, rompimentos de relações afetivas traumáticos. Tem pessoas que botam muito o parceiro ou a parceira para baixo no rompimento afetivo, e essas pessoas elas podem internalizar até tornar isso um transtorno de estresse pós-traumático, e elas fecham a mente para isso. Então, muito da mente fechada é medo. E outras questões são assim, as pessoas às vezes não tiveram oportunidade de fazer questionamentos. Elas não tiveram oportunidade de conhecer uma pessoa como você, que faz um trabalho, e dizer, veja, tome consciência, viva o presente. E até porque a mídia nos faz sentir o tempo todo infelizes. A gente não é bonito o suficiente, a gente não tem o corpo como tem aquele cara, aquela guria, a gente não tem, às vezes, alguns sinais materiais de progresso, de sucesso, que parece que aquilo que valida só o que importa para um grupo de pessoas, só que o problema é que se a gente é bombardeado por isso, isso cria uma programação, cria uma crença na gente. E a gente se sentindo infeliz é bom para quem ganha dinheiro com isso, vendendo as coisas que temporariamente vão te trazer um pouco de felicidade. Mas não é sustentável. Gente, que fantástico. Você conseguiu resumir mesmo, né, muito do que a gente acredita aqui no Clube da Transformação. Que top. Porque um dos propósitos que a gente tem aqui com o Clube exatamente é conectar essas pessoas que têm a mente aberta, né, e as pessoas que estão se abrindo cada vez mais, né, para conhecer novas coisas e para conhecer muitas coisas que já existem há anos, mas que a gente não acessa. Né? Parte porque tem a mente aberta ou parte porque você está ali na frente de uma TV ou assistindo notícia ruim ou maratonando só série,
né, e comendo pipoca. Ou seja, numa postura muitas vezes passiva, né, diante da vida, sem descobrir tudo aquilo que tem ali fora do mundo, né? Ou seja, tem muita coisa bacana, tem muita gente legal, tem muito livro maravilhoso, tem muita metodologia que a gente não conhece, né? E eu trabalho já, esse ano eu estou completando 30 anos de carreira aí, fazendo projetos de transformação, né, pessoal e organizacional. E eu sempre trabalhei para quê? Para abrir a mente das pessoas, falar, vamos lá, próximo passo. Mas eu, para muitas coisas, também tenho a mente fechada, né? E reconheço isso. Então, o que eu sinto é que cada um de nós, de repente, abre a mente para algumas coisas. Não, para isso aqui eu sou super aberto, beleza. Mas para isso aqui eu já, né, não quero tanto. O que você pode trazer sobre isso aí? Você me mobilizou tantas ideias que é difícil organizar cada uma delas. Mas vai acostumando, irmão. Aqui no clube é o caos e a ordem. Nossa aqui senhora. vai ser assim. Isso é maravilhoso. Mas pode ter certeza que tá maravilhoso, irmão. Olha, você aí tá recebendo ouro aí, ó. Às vezes as pessoas, quando eu tô falando, ficam meio divididas. Algumas ficam vaiando, outras ficam jogando coisas em mim. Mas, brincadeiras à parte, uma das coisas que se me mobilizou, uma das vezes que eu estive no Canadá, eu quis conhecer a biblioteca deles. E eu fui lá e fui direto na psicologia, que é uma das minhas formações em graduação. E eu fui lá e queria saber o que esse pessoal estuda tanto. E eu vi, mas tinha dezenas de livros de Enneagrama. Eu estou falando da Universidade de Toronto e a UQAM também, de Quebec. Não é? E eu fiquei impressionado, que eu visitei mais de uma, né? Tive esse privilégio. Cara, eu vi tanto livro, eu disse, mas no Brasil, os professores da universidade falavam mal pra caramba disso. E eu disse, pô, será que a gente não tem uma chance para saber o que é isso, afinal? Então, existem muitas coisas que eu posso falar nas psicanálises. Eu conheci pessoalmente o Philippe Julian, que era um psicanalista francês de altíssima importância na psicanálise, e uma das perguntas que eu fiz a ele foi essa, assim, por que aqui a gente tem essa coisa de, né, tem Jung, tem Freud, tem Melanie Klein, tem tanta gente assim que, o Jacques Olivier Moreno, psicodrama, tudo, uma raiz de psicanálise. E Freud fez tanta coisa, e ele diz assim, olha, lá na França a gente não fica, esse aqui é Jung, cara, as psicanálises. E a gente aqui no Brasil às vezes cria uma coisa de que quem é comportamentalista não pode ter um olhar tão de psicanálise. Então a gente tem realmente muita mente fechada, inclusive na ciência. É isso que eu queria chegar para dizer quanto que é importante a gente não limitar as nossas potencialidades. Se você entra numa universidade e você lá no primeiro ano, alguém já te obriga, ou você vai ter que já começar a andar com o pessoal que é de uma abordagem ou de outra, você acaba fazendo exclusões. Só que a riqueza humana, ela está na tolerância comunicativa, que significa eu aceitar a existência mesmo daquele que eu talvez não goste muito da maneira que ele viva. Mas eu admitir que ele tem os seus valores, tem sua importância. Então, acho que nessa alteridade que nós conseguimos construir o nosso ser, porque é difícil ser feliz. Eu escrevi um livro sobre prosperidade, eu encontrei alguma coisa na minha vida. Mas é uma construção, e ela não é um ponto de chegada. Né? Claro. Então, e um dos nossos propósitos aqui com o Clube da Transformação também é facilitar essa jornada, para que ela seja mais leve. A gente acredita que ela não precisa ser tão difícil. Se você tem acesso às pessoas certas, à metodologia certa, né, aos caminhos certos, que cada um vai encontrar o seu. Né? Não existe, eu acredito, um caminho único ali para a felicidade. E, aliás, uma das frases que eu falo todo dia, amigo, de manhã, eu agradeço, né? Tenho a prática ali de agradecer, de fazer minha meditação, minha oração, e me colocar minha intenção para aquele dia, né? E uma das frases que eu uso todo dia é isso. Eu já sou tudo aquilo que eu estou buscando. Né? Você que está aí nos escutando, você já é tudo aquilo que você está buscando. Né? A gente está se desenvolvendo, mas eu não vou ser feliz do dia que eu chegar em algum lugar. Né? A gente está aqui gravando esse podcast, já é uma alegria, já é uma felicidade. É uma plenitude. Né? É uma plenitude, é isso. É o momento, é o que é agora. Né? Que bom que a gente tem essa oportunidade aqui também. Né? E aqui no clube a gente busca integrar os mundos. Né? Integrar o mundo pessoal com o organizacional, que não está separado. Integrar o material com o espiritual, porque não está separado. Nunca esteve. Né? A gente busca reunir aquilo que nunca teve separado. Né? E aí, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Eu, por exemplo, estou indo em eventos de pessoas do marketing digital para aprender a fazer tudo isso aqui, que eu criticava.
Aí tem gente que às vezes pergunta, mas você tá no evento de tal pessoa? Eu falei, tô, e aí? Nossa, mas você concorda com as coisas que ele fala? Eu falei, não. Mas como não? Não com tudo. Mas qual a conclusão que eu cheguei? Posso aprender. Não é porque eu não concordo com 5% do que a pessoa fala ou faz que eu vou deixar de receber os 95%. Por que não? Eu não preciso concordar 100% com o que a pessoa fala e faz para ir lá receber. Né? Então isso tem sido assim uma cura para mim, né? De poder acessar novos lugares e sair da resistência e buscar abrir minha mente, né? Para o novo, para algumas coisas que eu negava. E que sem isso eu não ia conseguir fazer isso aqui. Entendeu? Eu não ia conseguir levar minha mensagem para mais gente. Não ia conseguir receber uma pessoa aqui como você hoje para gravar um podcast se eu negasse esse mundo digital. Você consegue imaginar como é dramático para a gente da psicologia ver, às vezes, essa pessoa não estudou, não fez isso, não estudou aquilo, não... e ela está falando tanto e está tendo seguidor, está tendo eu que faço um trabalho assim, sabe por quê? Porque não basta um pedaço de papel, não define quem você é. Isso é difícil. A própria espiritualidade que você mencionou muito bem, achei muito bacana o que você falou, tem um ponto que a gente às vezes olha para isso e diz, tá, e como é que fica a questão de Deus nesse caminho e tudo? Que é um ponto que, assim, muita gente não quer discutir isso em ciência. Eu tive que colocar um dos pilares da prosperidade, a espiritualidade. E sabe uma frase que definiu uma coisa que eu achei tão bonita? Se você está procurando Deus, provavelmente você já o encontrou. Porque se alguém está procurando, é bem provável que você já esteja com ele. Falando de Deus no sentido de um criador, né? Uma coisa extrapole questões de religião e tudo, até porque eu acredito que a espiritualidade, o grande ponto dela, que conecta todas as orientações de espiritualidade, não é exatamente acreditar nisso ou naquilo, mas é ter o sentido do amor dentro de si. Maravilhoso. Quantas coisas a gente realmente está procurando e que a gente já tem. Que bom. Né? E quantas vezes a gente olha mais do que falta para nós, né? Do que focar naquilo que está fartando para nós, né? Que eu tenho fartura todos os dias. Né? Então isso é uma coisa maravilhosa ali, porque... assim, por exemplo, quando eu olho para a capa desse livro, eu acho lindo, entendeu? Nossa, maravilhoso, né? Essa... Que é um boneco ainda, boneco é o termo que a gente usa, né? Para dizer que ele ainda é um protótipo, vamos chamar assim. Nossa, né? mas tá lindo ali, ó. E as chaves ali que estão abrindo a mente, tá maravilhoso. E, gente, aqui eu passei a fazer um pouquinho diferente, sabe? Ao invés de começar apresentando o convidado formalmente, claro. eu passei a começar entregando. E aí, depois de um tempinho, a gente apresenta. Mas agora eu vou te apresentar aqui um pouquinho mais formalmente, porque tem sido legal também o convidado se ouvir. Né? Quando a gente apresenta também cada um dos convidados. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Fernando para que você possa conhecê-lo um pouco mais. A gente vai deixar aqui as redes sociais dele também. Tudo disponível para você poder acessar o livro, os livros. Eu estou até curioso, porque eu sei que você é uma pessoa que faz muitas pesquisas, muito estudo. Eu vi a tua capilaridade no Congresso Felicidade lá, impressionante. As pessoas, muita gente pedindo para fazer o podcast contigo, né? A gente naquela vibe, mas vamos ver. Mas a gente vai muito no fluxo aqui, sabe? A gente acredita que nós estamos sendo guiados, né, e acredita realmente numa vontade genuína de promover a transformação e a consciência, sabe? Então, apresentando aqui meu amigo Fernando Boto, né, executivo global com formação multidisciplinar e experiência consolidada em cargos de alta gestão no Brasil e no exterior. Advogado e psicólogo, doutor e mestre em educação, especialista em saúde mental, bem como em direito e negócios internacionais. Muita coisa junta, gente. Possui um perfil transdisciplinar, nem deu para perceber, né? É verdade. Com passagem por curso de agronomia, química e letras, o que reflete um pensamento sistêmico, criativo e adaptável a desafios complexos. Sua formação eclética e prática profissional possibilita a construção de soluções inovadoras em ambientes corporativos globais. Né? Então, aqui diz um pouquinho da experiência dele, fala da liderança global, né? Que atuou em vários cargos executivos aí, né? No setor privado, teve experiência aí ali no governo angolano, né? Nossa, é muita coisa, gente. Viveu experiências aí, vivências na Europa, na África, liderou equipes. Aí
fala também da parte de tecnologia, né, que você trabalhou com projetos aí que tem a ver com isso, a parte de consultoria e educação, né, mais de 20 anos desenvolvendo lideranças, gestão estratégica de pessoas, consultoria jurídica, com atuação em MBAs e treinamentos corporativos. Fiquei até curioso, Fernando, quantos anos você tem? Eu tenho 49. Mas não é possível que você viveu tudo isso desse jeito, irmão. Mas não é uma coisa... Sabe o que acontece, Chuchu? Uma mente inquieta é uma alma em busca de significado e sentido. Isso é resultado de muita dor e muito sofrimento também. Porque você consegue imaginar uma pessoa que mudou tantas vezes de faculdade, vestibular aqui, vestibular lá e não sei o quê, como foi difícil os momentos, assim, essa mudança. E é claro, havia de alguma forma, de algumas pessoas, uma certa cobrança. Ei, você não vai fixar em alguma coisa. Você começa tantas coisas e não termina. E aí a gente vai entendendo, né, que realmente, às vezes, é difícil mesmo. E as pessoas, quanto mais tem uma certa complexidade de pensamento e tudo, às vezes elas buscam e não sabem onde. Eu vou dizer assim, que a terapia com psicólogo, com profissionais assim, dessa área me ajudou muito também. E essa parte da espiritualidade, esse desenvolvimento que você promove nas pessoas, isso é muito importante. Isso e aí eu digo, quem será que está desajustado? Quem faz um monte de coisa ou quem passa uma vida inteira fazendo uma coisa só com a mente fechada? Né? Pô, essa é uma reflexão talvez importante. Agora, uma coisa que eu tenho visto é que cada um é único. Cada um de nós é uma pessoa única. Né? Então, cada um traz seus talentos, seus dons. E tá tudo bem se uma pessoa quiser passar uma vida fazendo alguma coisa. Mas se a sua natureza te leva para isso, e a minha também é assim, né? Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, uma pessoa falando assim, como será que seria a bio do Leonardo da Vinci? Entende? No Instagram. Seria fantástico. Pô, tinha que pedir definiria? pro ChatGPT fazer isso, o pessoal podia até postar aqui embaixo. Pois é, como que se definiria isso? Entende? Ou seja, sensacional. Como seria? Então, fazer uma bio sua e colocar tudo lá. Eu tenho esse desafio também, né? Porque eu gosto também de muita coisa. Pô, então, olha, gente, é muita coisa, é mais do que eu imaginava. Olha, criatividade e inovação, roteirista, fotógrafo, integra criatividade e inovação para impulsionar resultados empresariais. Né? Como é que você integra essa parte de criatividade e inovação para impulsionar resultados das empresas? Adorei esse tema também. Pô, é sensacional. Teve uma coisa que se mobilizou em mim que eu preciso compartilhar. Vambora, irmão. Aqui a gente vai no flow. Porque assim, você comentou que cada pessoa é única. Eu acho que ao mesmo tempo que todo mundo é insubstituível, todo mundo também é substituível, porque qualquer pessoa que está viva hoje, amanhã não tiver mais, de algum jeito, as coisas vão continuar, não vai deixar de existir o mundo porque alguma pessoa não está mais lá. Então, de alguma maneira, as coisas se organizam também. Tem um provérbio em Quimbundo, aliás, né, dando um alô para o pessoal de Angola, que eu morei muitos anos em Angola, tenho o maior carinho, uma gratidão enorme por vocês. E o provérbio em Quimbundo dizia, calamuto nimutu é. Né? Cada pessoa é uma pessoa. Há uma unidade. Então, é tão simples, mas a sabedoria da simplicidade as pessoas às vezes subestimam, né? Subestimam porque ela é isso. Cada pessoa é única. Às vezes a gente espera muito de alguém e não vem, mas por quê? Porque é o jeitinho dela. Aceita, entende? Às vezes a gente quer fazer que o mundo se comporte como a gente quer. E a gente sabe no que dá. Nossa, adorei isso, né? Quantas vezes a gente quer que o mundo se comporte como a gente quer? E isso eu vejo que é uma das causas do sofrimento humano. E eu vejo que é uma das coisas que eu tenho curado em mim, sabe? Porque eu sempre valorizei a excelência, né? Eu fiz projetos de transformação durante muitos anos em grandes empresas, né? Fiquei 15 anos na GM fazendo projetos de transformação, 7 anos na Nissan. E eu sempre valorizei a excelência de fazer tudo, só que tinha momentos em que eu queria que fosse daquele jeito. Eu queria que quando eu entrasse na sala para fazer um workshop tivesse o projetor perfeito. Não podia ter 1 milímetro de erro ali. Por quê? Porque, puxa, é excelência. Né? Ou seja, eu trabalho com excelência, eu não posso não ter integridade. Mas eu reconheço que em alguns momentos eu exagerei. Né? Eu não precisava de tanto estresse. Hoje, o que eu faço? Hoje mesmo aqui, ó, o Viegas está aqui, o pessoal da Hillman Films, que eu já quero agradecer, né, por essa parceria, por estar aqui com a gente. Né? Ele é maravilhoso. Aqui a gente só tem gente aqui nos bastidores que tem o sorriso. É isso aí. Sorriso é isso. Ele e o Nicolas, que vem aqui sempre gravar com a gente aqui também, e o Cisso, que é o fundador da empresa. Pode colocar aqui, Hillman Films aqui para a gente time, fazer né? a propaganda. Eu fui muito bem recebido aqui. Eu fiz um videozinho assim, cara, porque esse ambiente tem uma vibe, né? Aqui é diferente. Vocês são top.
Aqui é diferente. E você sabe que tudo aquilo que você vê em nós é seu também, né? Você se identificou porque você tá em mim, né? tem pessoas que eu brinco que sozinhas já são o Clube da Transformação. E você é uma delas, entendeu? Boa. Então, por isso que a gente se identificou Obrigado. e se conectou. Então, o Viegas aqui tá aqui para dizer que é verdade o que eu vou falar aqui agora. Né? Hoje mesmo. É verdade. Nós vamos colocar o Ele microfone aí nem sabe. atrás. Hoje mesmo, eu ajustei aqui as duas câmeras aqui, porque eu estava incomodado de às vezes aparecer um pedaço aqui do corte e tudo mais, e fiz aquilo com excelência. Então chegou um momento em que eu fui um pouco diretivo e falei, olha, nós vamos ajustar isso aqui agora. Claro. Mas eu não precisei ficar estressado, eu espero que eu não tenha ficado, viu, Viegas? Porque eu procurei fazer isso com amor. Mas aí, o que eu tento fazer hoje? Juntar o amor com a firmeza. Falar, não, nós vamos resolver agora. Antes de começar a gravar, hoje nós vamos posicionar essa câmera. Aí nós testamos e falamos assim, olha, vai ficar melhor. Por quê? Porque a gente tirou as câmeras pro evento, que a gente fez agora dia 2, né? Pra cobrir lá o evento, posicionou, e aí eu precisava reposicioná-las do melhor jeito. Né? Então, mas eu tentei fazer isso com o maior amor possível. Se fosse antes, eu ia ficar estressado, eu ia parar o podcast do outro que eu tava gravando, que eu tive que fazer. Falar, ajusta essa câmera, isso aqui não pode ficar assim, entendeu? Por quê? Porque eu ficava irritado, não era com alguém que tava lá, era comigo mesmo. Por quê? Porque eu falei, como que eu não vi, entendeu? Então a minha autocobrança fazia com que eu inconscientemente descontasse no outro o meu sofrimento de querer ser perfeito, entende? E hoje, o que eu faço? Eu tento integrar. Nem 8, nem 80. Não é também, então pode ficar de qualquer jeito, tá tudo certo, good vibes. Não. É possível ter excelência com paz, excelência com tranquilidade, excelência com saúde mental. Né? Você acha que é possível ter excelência com saúde mental? E ainda temos pendurado ali a questão da felicidade e da prosperidade para as organizações, que Claro, eu registrei isso para não perder a segunda parte da primeira pergunta. Mas você fala uma outra coisa que mobiliza uma outra ainda. Se permitiu o flow, agora vamos lá. Vambora, vamos se segurar no caos, né? E eu fico feliz que você está se permitindo, irmão. Porque aqui quem vem no Clube da Transformação, Fernando, é para se transformar. Pô, eu já tô vivenciando, né? Então eu sei que talvez você esteja acostumado com um podcast talvez mais roteirizado, aqui é no flow. Que é o roteiro da vida real. É isso aí, é o roteiro do universo. Então confia que tá maravilhoso. Não tá não, Viegas? Maravilhoso, irmão. Vamos embora. A busca da perfeição e da excelência é uma coisa importantíssima na vida, mas não para tudo. Não é tudo na vida que tem que ter um planinho e um roteiro e tudo mais. As pessoas querem roteirizar quando elas vão se apaixonar, onde, de que jeito e por quem. Eu vou estar na seção de laticínio do supermercado e quando eu me abaixar para apanhar lá uma lata que vai estar próxima do vencimento, uma pessoa maravilhosa vai se aproximar de mim com uma voz bonita e tudo dizer, precisa de ajuda. E isso, não. Para algumas coisas da vida não adianta planejar. E o amor, ele impõe limites também. O amor bota limite. E às vezes o limite tem que ser dado com firmeza. Porque senão você destrói o crescimento. Um líder que não bota firmeza, qual que é a principal função de um líder? Muita gente já se perguntou. Meu ponto de vista é o seguinte, principal missão dele, proteger o grupo, proteger o time, proteger a equipe. Comportamentos que se desalinham do grupo, põem o grupo em risco. E se as pessoas não têm condição de assimilar o crescimento e a mudança, eu entendo que tem de ser colocar uma escadinha para você fazer sim, tomar as decisões que tem que se tomar. Veja, isso é amoroso? Sim. Criou-se uma questão hoje da sociedade que você não pode falar não para uma criança que pode causar dano psicológico e trauma. Cara, não é assim. Parece que se polarizou. Eu não posso agora hoje frustrar uma criança que eu estou trazendo um dano psicológico. Não. A gente vê tanta gente, tantos bons especialistas na área da educação da infância, explicando para a gente que se a criança não souber resolver o problema de tédio dela, e se ela não souber resolver os problemas que ela tem de frustração, na vida adulta, ela vai ter que, às vezes, não dar conta na parte psicológica e vai ter que entrar na parte psiquiátrica. E a gente, como adulto, quantas pessoas que a gente conhece que vivem o dia à custa de estimulantes e à noite de hipnóticos, né, de medicações para dormir. Inclusive, né, tem muitas reuniões em empresas, né, isso já foi observado, inclusive, que o comportamento das pessoas é como se fossem crianças mesmo.
as pessoas fazem birra em reunião dentro das empresas. Boicote. Boicotam, fazem fofoca, né? E principalmente hoje com o WhatsApp, é que a pessoa já vai falando durante a reunião, já faz piada, né? Então as pessoas não estão presentes. E muitas vezes tem um comportamento infantil, né? E não são de adultos ali, né? Para lidar com a pressão também. Mas isso é um tema aí também que a gente pode entrar nele, que eu quero falar do seu, inclusive do seu livro maravilhoso ali, que daqui a pouco nós vamos falar, gente. A borboletinha que queria voltar pro casulo. Logo mais nós vamos falar sobre isso aqui, daqui a pouquinho. Olha. Maravilhoso. Ajudando as crianças a lidarem com situações inesperadas e difíceis. E acho que serve para os adultos também, mas fica a dica. Mas vamos lá, vamos falar então desse tema aqui, olha, criatividade, né? Soluções criativas para lidar com essa parte das organizações, das pessoas, né? E como que isso ajuda na felicidade dentro das empresas e nos resultados. Vamos lá. Existe hoje muita pesquisa de valor demonstrando que organizações feitas por pessoas que estão prosperando. E no início do podcast você falou uma coisa assim, já vi aqui um pilar da prosperidade se coloca, que é a questão do equilíbrio financeiro. E eu começo do básico, ou seja, gaste menos do que você ganha. Se você não assimilar isso na tua vida, mas eu ganho muito pouco, ótimo, você entendeu o jogo. Você tem que ganhar mais, você tem que descobrir maneiras de aumentar a tua receita, só que você precisa aprender a viver dentro das suas condições. É a fábrica da infelicidade você gastar mais do que você ganha. Não precisa explicar muito. As organizações prósperas hoje, existem pesquisas mostrando, inclusive de empresas listadas em Bolsa de Nova York, Nasdaq, que aquelas que se preocupam com felicidade e bem-estar dos funcionários estão tendo resultado para os acionistas até 5% maior do que aquelas que não têm a mesma preocupação. Isso vai revolucionar, a gente vai ver. Por isso que hoje, no Brasil, a gente já tem até palestrante lá, a Lívia é muito querida, amiga minha, ela é hoje a diretora de felicidade da Heineken. Apesar que eu falei para ela, ser diretor de felicidade da Heineken é mais fácil, cara, ver ser lá, sei lá, né, pega um lugar que as pessoas estão tristes e tal, porque a bebida também, né, traz, às vezes, um ambiente mais de descontração, de interação, de relações sociais, de alegria, tudo, então tem isso tudo, né. Mas é fantástico o trabalho que se pode fazer na área das organizações, e precisa disso da criatividade, que você bem mencionou, que eu acho que faz parte da questão de inovar. E o que você acredita que faz? Porque eu acredito 100% nisso, né? Já vivenciei isso nos projetos que eu fiz nas empresas, né? Sou um dos embaixadores aqui no Brasil também do movimento do capitalismo consciente. Então, o que você acredita? Inclusive, uma das pessoas que eu fiz um mini podcast foi o criador do Reptalismo, né? Que vai sair essa semana, que também, não sei se você conheceu esse livro, Reptalismo também, que é maravilhoso. Não conheço. Gente, é maravilhoso. Tem muita coisa boa. O Clube da Transformação vai conectar essas pessoas todas, irmão. A gente está aqui para fazer isso, né? Tem pessoas que merecem te conhecer e outras pessoas que você também merece conhecê-las. Eu tô mais curiosidade pela segunda parte. Né? É isso aí, mano. E os outros também te conhecendo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. O que faz para a pessoa poder entender aqui? Por que uma empresa que cuida melhor dos colaboradores, que gera felicidade no colaborador e no cliente, termina sendo mais lucrativa e tendo um resultado melhor? Porque nós estamos falando de lucro aqui, gente, não é de faturamento só. É dinheiro, né? Dinheiro, é lucro. É lucro, não é? Porque eu sempre digo que na parte de consultoria empresarial, os consultores eles têm que colocar na cabeça o seguinte: se essa empresa não gerar receita e lucro, ela vai deixar de existir. Então, é necessário, porque o bem-estar ele também tem que estar relacionado de alguma maneira a objetivos estratégicos da empresa que lá na ponta resultem também em melhoria de faturamento. Aliás, a gente tem estudos que mostram que porque a gente tem plano de saúde, porque tem isso, porque tem aquilo, que tudo isso está conectando com longevidade da empresa. E longevidade de empresa funciona se ela está lucrativa. A não ser que você trabalhe num instituto, alguma coisa sem fins lucrativos e tudo mais. Eu acho que é um outro ponto, terceiro setor, tem coisas importantíssimas. Mas as empresas, tipicamente, que têm objetivo de lucro, precisam cuidar disso. Quando você está cuidando da saúde do empregado, você tem um ponto que é o seguinte: quando nós tivermos, classicamente, uma visão de conflitos, na década de 30, 40, que os conflitos eles eram
algo que devia ser era indesejável nas empresas, nas organizações. Quem cometia erro era penalizado pesadamente. Depois veio uma abordagem de relações humanas sobre conflitos. Elton Mayo, na Universidade de Harvard, teve uns estudos incríveis, mas aí é uma coisa assim que a conclusão que importa nisso é o seguinte: alguns conflitos podem ser até funcionais, podem ser bons. Sim. E aí ele começa a revolucionar, mostrando que se você tiver uma visão mais interessante de relações humanas, entendendo que onde tem gente terá conflito, e você tem que entender que tem conflitos funcionais e disfuncionais, você começa a melhorar o jogo. E aí vem uma visão dizendo assim, vamos então incentivar os conflitos que dá mais lucro, porque vai resolver as coisas. Visão interacionista de conflito. E aí o bicho pegou, porque muitas empresas conseguiram melhorar o desempenho de curto prazo. Só que de longo prazo destruiu relações, diminuiu coesão de grupos, líderes que queriam sucesso financeiro a qualquer custo começaram a ter problemas porque ética, óbvio. Você sabe onde vai chegar isso. Sim. E abordagem mais inteligente, que é de você admitir que os conflitos vão existir e que as empresas têm que ajudar as pessoas a resolver de maneira mais prudente e mais cautelosa e com mais técnica. Gerenciar conflito com conhecimento, por isso se dá treinamento de feedback, por isso se ensina a pessoa a equilibrar seu orçamento, por isso se ensina as pessoas a como que cuidam da saúde física melhor, da saúde emocional, e aí você faz as pessoas começarem a resolver os conflitos que surgem naturalmente no meio do trabalho de maneira mais saudável. Quando você não está bem, provavelmente você não vai resolver seus conflitos da melhor maneira possível. E o desafio que eu vejo, Fernando, é que os líderes foram além. Além de destruir as próprias empresas e as relações, eles ajudaram a destruir o planeta. Então hoje, né, e a gente essa semana aqui fez um podcast ao vivo aqui com a Vânia Temporini, que trabalha com tempo natural, e um dos dados que ela trouxe é que hoje 30% dos recursos naturais estão preservados no planeta. Então chegou num ponto agora que é urgente a gente olhar para isso, né? Inclusive o próprio livro ali que foi, né, veio como uma solução, né, exatamente para apoiar, né, nessa tragédia que a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Isso já demonstra isso. Até quando será que a gente vai observar que esse tema é um tema importante? Então a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte: sempre que a gente for fazer qualquer coisa, seja numa empresa ou na vida, isso que eu quero fazer é bom para mim? É bom para a pessoa que está do meu lado? É bom para o planeta? Né? Vai ser bom para a minha empresa? Vai ser bom para o planeta? Né? Então, assim, até hoje eu vejo pessoas, empresas, muito mais preocupadas em destruir o concorrente do que cuidar do próprio cliente. Então, por que ao invés de querer destruir alguém, eu não me preocupo em nutrir aquilo que eu tenho de mais precioso? Né? É um outro modelo de pensamento, é um modelo diferente. E eu também vejo que, como você falou muito bem, a gente polarizou muito. Então, quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando de um líder ser bonzinho. Assim como quando a gente está falando de uma liderança mais voltada, né, para um resultado que precisa ser alcançado, a gente também não está falando de um líder ser tirano. Então a gente está vivendo num mundo hoje, eu vejo que é um mundo, antigamente era o mundo do ou. Ou você tinha paz ou você cumpria a meta. Ou você tinha saúde ou você atingia resultados. E agora é o mundo do e. E a pergunta que a gente tem que fazer é isso: como que eu faço para conseguir atingir meus objetivos, meu propósito e ter qualidade de vida? Será que é possível? Tem empresas hoje que já conseguem. Né? Já tem os números e os dados mostrando que é possível. Quando eu gero felicidade, eu gero mais encantamento interno e eu acabo gerando mais encantamento no próprio cliente. Esse cliente vai indicar outras pessoas para a gente e vai fazer essa empresa faturar mais com menos investimento em marketing. Né? A conta é simples. Né? Mas não é todo mundo que consegue enxergar esse óbvio, né? Que o cliente é aquele cara que tem o dinheiro. Ele pode não ter razão, mas ele tem o dinheiro. Ele pode escolher gastar em outro lugar. E se o colaborador não está bem ali, como é que ele vai atender esse cara? Né? Ou se o colaborador é interno, porque tem gente que fala assim: não, mas eu não atendo cliente, então eu não preciso sorrir. Né? Então, por exemplo, o Viegas está aqui, ó, mais uma vez. Ele está aqui nos bastidores, talvez não precisasse sorrir, mas ele sorri. E não tem uma pessoa que vem aqui gravar que não goste disso. E como ajuda, né? E que não fale, nossa, tem gente que vem aqui gravar um curso, sabe? Que a gente aluga esse estúdio aqui também para quem precisar gravar conteúdos e tudo mais. E é um espaço bem aconchegante. É maravilhoso. Eu posso dizer assim, pode, bem fala agradável aí. mesmo. Faz a propaganda aí. Eu gravaria aqui com muito prazer. Aliás, o entorno aqui, acho que você já vem, é uma paisagem que tem para chegar até aqui. Pô, é bacana. E tudo confortável para chegar, bem recebido. Mas o sorriso acho que está incluso, não precisa
Não, já está incluso. Está incluso no Aqui, preço do sorriso. Então. A gente nem coloca gente aqui de alta frequência, ele nem coloca, nem atrai. Né? A frequência que atrai as pessoas. Então, esse tema aí da felicidade nas organizações é um tema, acho que muito importante. Né? Não tem outro caminho. E eu vejo que o caminho é através da consciência, né? De expandir a consciência das pessoas. Por isso que é tão importante pessoas como você, livros como o seu, conteúdos como o seu, sabedorias para ajudar, né, nesse sentido. E, gente, até agora eu não consegui terminar de ler a bio aqui do Fernando. E eu tô achando isso ótimo, gente. Porque vai trocando ideia. Claro, né? porque aí a gente não faz de um jeito linear. Por favor. Você comentou de líderes que às vezes estão sendo destrutivos para o ambiente. Sim. Então tem uma questão de um compromisso ético também com o mundo que a gente vive. É por isso que essa ética do desejo, que é uma coisa que às vezes até na psicanálise lacaniana se estuda muito, pode ser uma coisa perversa em termos de sustentabilidade em vários aspectos da sociedade. Se a pessoa está vivendo a vida dela apesar do mundo, ela tem que entender, ela é um ser no mundo. Então, por isso que é importante um mínimo de regulação dessas questões, por regras que as empresas têm, com políticos, com compliance, com governança corporativa, que é fundamental. Se você não tem isso na tua empresa, trate de ter. Porque o cliente, a gente quando compra alguém, o capitalismo consciente que você mencionou, você vai comprar de quem, eu quero comprar dessa pessoa, claro. Porque ela tem valores parecidos com os meus. Eu sou ganancioso, isso que isso, compre de uma pessoa gananciosa, assim como você. Eu sou ambicioso, sou amoroso. Então busque, tenta trazer essas pessoas para o teu universo, que você vai somar forças. Ninguém dá o que não tem. Tem muitos líderes que são pessoas horrorosas de se conviver porque vão exigir tudo, não vão te dar nada. Alguns são narcisistas, vão te destruir emocionalmente, vão prometer um monte de coisa e não vão entregar nada, vão se apropriar dos teus sonhos, das suas ideias, da tua saúde mental. E eles vão continuar a vida e quando você sair vão falar mal de você. E você fez tudo o que pôde. Então essas pessoas, elas dão o que elas têm. Algumas organizações ainda prestigiam e premiam essas pessoas. Ok. Escolha de cada um. É o tipo de empresa que eu não gosto de fazer consultoria e não faço. Perfeito, Fernando. E eu vejo que também tem, assim como tem líderes que são tóxicos, né? Tem colaboradores também que são assim. Lógico. E que são líderes informais, né? E que às vezes proporcionam destruição. E às vezes são pessoas que produzem muito. Aí o cara fala assim, não, mas eu não posso demitir esse cara. Né? Porque esse cara, ele entrega um resultado maravilhoso. Às custas. E aí tem uma pessoa ali que está destruindo aquela frequência. Então, assim, eu também acho super importante, né? As políticas de governança nas empresas, as políticas de compliance. Mas eu vejo que tem empresas que usam isso para colocar o medo nas pessoas. Sim. Então, o compliance é super importante, mas não pode ser uma coisa que vai gerar medo nas pessoas. Então, para mim, tão importante quanto observar se as regras estão sendo cumpridas, se a ética está existindo, é observar como é que está a frequência vibratória aqui daquele lugar. Okay. Porque não adianta nada as pessoas ficarem morrendo de medo e ficar denunciando umas às outras. Sim, exato. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, volta um pouquinho, peraí. Se o compliance está sendo ativado toda hora, tem alguma coisa ali que não está certa, né? O que você acha? Ele é um termômetro das relações. Concordo contigo. O Tejon escreveu um livro que é Guerreiros Não Nascem Prontos. E ele chama essas pessoas de desengajados proativos. Eu não lembro na proporção que ele diz que há, mais ou menos, nas organizações, mas é uma coisa como 10% das pessoas que não são só desengajadas, são desengajados proativos. Além dela estar desengajada, ela é aquele passivo-agressivo que ainda fica juntando o pessoalzinho e falando mal. Sabe a minha opinião? Cara, a gente tem que olhar para isso com aquele amor que põe limite. Não dá para admitir quem está ali jogando contra o time. Cara, eu acho inaceitável os líderes serem permissivos com essas pessoas. E a pergunta que eu faria também é o seguinte, não é só por que essa pessoa está aqui ainda, mas o que na frequência da nossa empresa atraiu essa pessoa? Porque, de alguma maneira, ela foi atraída para ali. O que eu estou sinalizando para que essas pessoas venham para cá e permaneçam? Claro. É um excelente ponto. E outra coisa, o que eu poderia ter feito que essa pessoa, às vezes, a pessoa precisa só ser vista. Ela precisa ser ouvida. Porque, às vezes, foi uma coisa que ela escutou que magoou ela e ela começou a atuar daquele jeito. Né, como hater da própria empresa. Pois é. Né? Então, assim, eu observo isso, sabe? Muitas vezes é um jogo de mentira. Né? Eu já vi empresas, já vi equipes que faziam de tudo para deixar um indicador verde,
para mostrar pro chefe que tava bom. Isso né? mesmo. Não, eu vou manipular aqui porque eu tenho que mostrar um indicador verde. Um balance scorecard lá Tá, fica mas por bonito. que não pode mostrar o amarelo? Ai, mas eu vou ser demitido. Aí esse medo de ser demitido, né, que provoca muitas vezes o que as empresas estão falando hoje, que são as demissões silenciosas, né? Ou seja, a pessoa já se demitiu, ela já não está ali mais. Então, se a gente não toma alguma providência, vai ficar pior. Então, por favor, gente, eu não estou aqui promovendo aqui que você tem que demitir as pessoas, mas um dia um amigo meu veio aqui, Fernando, e ele chegou aqui bem mexido, sabe? Estressado assim, porque ele precisava tirar 2 pessoas da equipe dele. Certo. E ele estava incomodado com aquilo. Por quê? Porque ele precisava tomar aquela decisão, realmente não comportava ali, né, nos projetos que ele tinha aquelas 2 pessoas, e ele precisava escolher aquelas pessoas que estavam, né, não estavam tão felizes, performando tanto para poder tirar. E ele estava bem incomodado. E eu cheguei para ele e falei, amigo, olha só, fica tranquilo, respira primeiro. Né? Vamos lá, vamos observar aqui. Primeiro, você precisa tomar essa ação. Será que demitir alguém é realmente uma coisa ruim? Né? Quantas vezes uma pessoa foi demitida, né? E foi a partir dali que ela começou a empreender? Quantas vezes uma pessoa foi demitida e foi a partir dali que ela encontrou uma coisa muito melhor e diferente? Então, enxerga essa demissão não como uma punição para essas pessoas. Né? E assim, você como líder não pode acreditar que você está fracassando porque demitiu alguém. O ciclo dessa pessoa já se fechou aqui, você não pode ir contra isso. Né? Ou seja, a gente pode se permitir isso. Então eu vejo que essa felicidade no ambiente de trabalho, às vezes está ligada também proporcionar que a pessoa possa ser feliz em outro lugar. Não sei o que você pensa disso aí também. Eu tenho uma história pessoal então, vamos para dividir, que é muito bonita. O primeiro emprego de carteira assinada que eu tive, eu fui professor num cursinho pré-vestibular. Dá pra falar o nome também, que acho que pode, fica à vontade. Que é o positivo, até porque eu tenho uma gratidão enorme pelo positivo. Mas melhor ainda. O professor Renato Vaz, que é um dos sócios, foi meu professor quando eu estudei agronomia na Federal do Paraná. E o Renato, um dia ele disse, quem quer ser professor assistente? Daí eu não sabia bem o que era aquilo, eu disse, eu quero, eu era bom em química. Eu era monitor de química qualitativa lá da faculdade e tal. E ele disse, então veio fazer um teste. Fiz e fui aprovado e comecei a trabalhar. Eu aceito, obrigado. Eu comecei a fazer esse trabalho e depois, rapidamente, eu tive mais gosto pela coisa e tive a oportunidade de lecionar daí já em turma. De repente, eu estava dando aula de química para 400 alunos. E, enfim, um dia o Alceu, o diretor lá do Positivo, me chama e disse, Fernando, o curso está fazendo umas mudanças e você está sendo dispensado, tal, mas ele comunicou pessoalmente. E eu, Fernando, primeiro emprego, tranquilo, super estrutura emocional, caí em pranto, chorava. Ele pediu para dispensar o pessoal que ele ia dispensar, porque tinha pessoas depois de mim que ele ia dispensar, mas daí eu fiquei assim, desnorteado, né? Eu tinha 20 anos de idade, eu acho. E eu fiquei triste, fiquei mal, chorava desesperadamente. O Alceu chegou e disse assim, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Você está encarando isso como se fosse o fim da tua vida. Você é muito bom. Você não tem mais para onde crescer aqui pela via que você foi contratado. E você tem um carimbo ali, que você trabalhou aqui comigo. Você pode falar no meu nome, que eu sou testemunha de que você é um excelente profissional. E você vai conseguir trabalho logo, isso aqui tudo. Ele me falou palavras num momento que poderia ter transformado um momento de trauma, de eu dizer, eu nunca mais vou pisar numa sala de aula na minha vida, mas ele transformou aquilo num discurso motivacional. Ele estava me dando um presente disfarçado de um castigo. Então, eu tenho uma gratidão enorme ao Seu, se você me vê. Renatão também, puxa vida, assim, eu aprendi tanto lá, cresci tanto com isso. Mas na hora foi desesperador. Mas eu saí dali com uma coisa boa. Então, eu acredito que assim, os RHs das empresas, o RH tem que ter cuidado na demissão das pessoas. Você não precisa se desvincular, assim, cara, conversa, mostra o que deu certo, porque não é momento de lavar uma roupa suja, você está dispensando a pessoa. Ajuda, oriente, se coloca à disposição. Eu acho que assim, tem maneiras humanas. Isso vai muito além da organização. Tem gente que é cruel na hora de despedir. Sim, e isso eu diria não só os RHs, né, mas os próprios líderes também. Né? Claro, assim como tem gente que é cruel na hora de fazer uma avaliação de desempenho também.
Porque muita gente até hoje tem medo de uma sessão de avaliação de desempenho. Por que uma sessão de avaliação? Já começa o nome aí, né? Avaliação de desempenho. Eu estou sendo avaliado. E julgado. É o meu desempenho que está sendo avaliado. É. Né? Por que eu não coloco, né? Por exemplo, no projeto que a gente fazia com a Nissan, né, que existe até hoje, que é o Ser Nissan, a gente colocava, se eu me lembro, sessão de planejamento, sessão de feedback e planejamento. Não era avaliação de desempenho. Por quê? Porque é uma sessão de feedback, inclusive do próprio colaborador para o líder, e é um planejamento para o próximo mês, do que eu vou fazer. E uma das perguntas que a gente ajudava os líderes a fazer é: o que você pretende fazer diferente para o próximo mês que você ainda não fez? O que você quer inovar? O que você quer trazer de novo? Olha a inovação mais uma vez. Claro, né? E aí o líder fazia a seguinte pergunta: o que eu posso te ajudar como líder? Okay. Então eu saio do meu papel aqui de eu estou te avaliando, eu estou aqui para te cobrar, né? Isso é outro veneno, eu acho, nas empresas hoje. A cobrança. O cara fala: não, já mandei um e-mail cobrando. Por que eu tenho que cobrar? Eu sempre digo: cobrar é uma maneira... cobrar é uma coisa que alguém tem que fazer quando alguém não fez uma coisa que precisava ter feito e ninguém acompanhou. Então, eu gosto muito mais do acompanhamento do que da cobrança. Porque se eu acompanho, tá tudo certo. Não é você mesmo aqui, veio desse podcast, você mandou, tá tudo confirmado, tudo certo. A gente mandou o check-in para você, você preencheu, fez, voltou, e a gente foi acompanhando, a gente não precisa cobrar. Né? Então, a gente sair desse modelo de esforço, de cobrança, de briga, de disputa, de competição, para um modelo mais inteligente. Né, um modelo mais humanizado e que a gente está mostrando aqui que é possível fazer. Né? É possível. Claro que dá algum trabalho, porque você trabalha com mentalidade. Sim. E mudar a mentalidade de uma pessoa já é difícil. De uma organização você está falando com cultura. Cultura é uma coisa que também tem... A gestão da cultura não é uma coisa simplista. Ela tem complexidade. E por isso que a gente não vai falar em o feedback, mas muita gente fala no feed forward, né? Porque você colocando... o que você vê nisso para... O futuro, não é? O que é o comportamento que eu quero que mude? Porque muita gente, quando vai dar feedback, muitos líderes, eles ficam exatamente com essa coisa que é um exercício de crueldade, às vezes, porque ficam castigando a pessoa, sem, às vezes, tentar entender o fato, o que aconteceu, o que está gerando. Conflitos nas empresas, elas surgem basicamente de 3 origens, né? A gente tem questão da estrutura organizacional mal concebida, um mau desenho de cargos, etc. Você pode criar uma cadeira na tua empresa que ninguém vai sentar ali e vai funcionar, por melhor que seja, porque é um mal desenhado. Todo o problema da empresa vai cair naquele cargo e quem sentar ali em 3 a 6 meses está catapultado. O segundo seria que as pessoas acham que é o grande problema, que é os problemas de comunicação. Eu acredito que seja um terceiro ponto, que é variáveis pessoais. Pessoas são diferentes e não aceitam o diferente. Elas não conseguem se comunicar por conta disso. Então, eu acredito que o grande problema que a gente tem nas organizações está exatamente no componente pessoal de não aceitar. É aquele que eu não conheço. Meu colega brigou com uma pessoa do outro time lá, então eu, em solidariedade a ele, também começo a odiar outra equipe, falar mal, sabe aquela coisa? Daí fica aquela brincadeira que não funciona. E eu acredito que o conflito é o motor da transformação. Se uma empresa não tem conflito nenhum... Para melhor e para pior. Exatamente. Tem alguma coisa que está errada. Uhum. Porque se eu não estou tendo conflito nenhum, talvez eu não estou vivendo, né? Não tá acontecendo aquilo ali. Então a gente tem um dos livros que a gente tem aqui no clube, da transformação, é bem fininho, que chama Transformação de Conflitos. Transformação de conflitos. Exatamente. E ele mostra o seguinte, que existem 3 maneiras de resolver um conflito, né? Uma é fugindo do conflito. Que é uma estratégia, às vezes, que é a melhor de todas. E faz parte da cultura aqui. Dependendo da situação. Também a gente, não vou enfrentar, fujo do conflito. Claro, tem situações. Mas existe outra maneira que é enfrentando. Eu vou partir para o enfrentamento, vou partir para o confronto. E vou resolver do meu jeito. Aí o autor defende o seguinte, que existe uma terceira maneira, segundo ele é mais inteligente, que é transformar o conflito em algo melhor. Perfeito. Né? Ou seja, eu olho aquele conflito, eu não fujo dele, mas eu também não vou para o enfrentamento e eu observo, peraí, de que forma que eu posso transformar isso ainda melhor? Quantas vezes um cliente que estava insatisfeito, ele acabou virando fã exatamente pela forma que foi resolvida a reclamação? Da mesma maneira, quantas vezes uma relação ela se torna muito melhor, seja com o cliente, seja em casa, seja no trabalho, exatamente quando a gente senta e conversa, né? Ontem mesmo, aqui no próprio Clube da Transformação, a gente teve uma situação dessa, né, que foi maravilhosa. Como que foi? Né? Por exemplo, a Yasmin, que trabalha aqui com a gente, que é maravilhosa, parece que ela trabalha aqui há mais de um ano.
Ela trabalha há um mês aqui. Quer dizer, ela ainda está no período de experiência. Tu imaginava que ela trabalhasse há um mês aqui? Não. Até eu achei que ela... Até porque eu já... Ela foi quem filmou o nosso mini podcast lá em Curitiba. Então, quer dizer, eu conheço ela quando ela estava recém-contratada. Então, ótimo. E você elogiou a forma que ela te recebeu. Elogiei para você, disse, poxa, ela teve uma postura tão profissional e tudo. E aqui, não, mas eu não imaginava que tinha tão pouco tempo de Pois empresa. então é maravilhoso, mas tem muito tempo que ela viveu muita coisa Legal. com a gente. Foi pro Congresso de Felicidade, viveu muitas coisas, só que a gente está no momento de nascimento do clube. Então é um momento que tem mais caos do que ordem. Tem que ter gente que apoie isso. Exatamente. Só que olha só que Porque ideias boas interessante. tem que crescer. Olha só que interessante. Aí ela ontem a gente já estava planejando, porque a gente falou, olha, quando essa fechar cadeira um mês... vazia tá ela aqui, né? Porque Pois a gente tá falando dela aqui. Quando fechou, mas ela tá ali, ela tá ali atrás do vidro ali. E tá ouvindo a gente, né? Então, a gente falou, olha, quando fechar um mês a gente senta pra gente, né, avaliar e fazer uma sessão aqui pra gente poder olhar para os próximos passos juntos, né? Claro. Porque aqui a gente tem uma parceria. Eu sempre falo para ela, você não está aqui prestando um serviço para a gente, simplesmente. Você está fazendo parte de uma missão, de um propósito, né? De fazer nascer o Clube da Transformação, que é uma comunidade que vai apoiar muitas pessoas e empresas a se transformar. Então, eu achei muito legal porque ela teve a confiança, né, e a abertura de ontem de manhã chegar para mim, para a Josi, e falar, gente, você lembra que a gente falou que a gente ia conversar? Então, eu gostaria que fosse hoje, né, de preferência, porque para mim é importante, né, eu tenho algumas coisas aqui para trazer que eu acharia legal, né, e ela mesmo falou, não, fica tranquilo que são coisas boas, tudo mais, mas tem coisas que eu preciso trazer, né, e a gente ontem era dia 5, dia de fazer pagamentos também, né, então a gente estava aí, eu e a Josi, porque aqui no clube a gente também tem que pagar contas, boletos e tudo mais, né. Não é só o E palco. aí foi muito legal, por quê? Porque à medida que ela me trouxe, né, 3 pontos, que eram pontos ali que a gente poderia, né, evoluir, melhorar como equipe, e foi muito bacana isso, né, eu estimulei ela também a falar de outros pontos e por que que ela acreditava naquilo ali, né, por quê? Porque me facilitou enxergar do ponto de vista dela. Eu poderia muito bem enxergar e falar assim, ó, não, isso sim, isso não, isso tudo. Não, até porque eu estava com pouco tempo. E aí depois, sim, que a gente escutou, que a gente viu, aí eu tentei trazer para ela uma visão um pouco mais ampla do que estava acontecendo aqui, né? Pedi para que ela também me escutasse, né? Em algum momento também, né? Eu falei, agora só um pouquinho, me escuta aqui, porque eu te escutei, agora chegou a hora de você me escutar. Também, e aí eu pedi isso, né? Coisa que antes também eu não faria. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. E aí foi maravilhoso porque a gente se alinhou em vários pontos. E o que foi mais bacana, a gente não precisou esperar virar um confronto para poder resolver. A melhor hora de resolver um conflito é na hora que ele começa a acontecer. Né? Então foi maravilhoso. E ela me trouxe pontos ali que para ela seria melhor fazer daquele jeito. E a gente foi alinhando. E a gente está alinhando e entrando em acordos para que a gente possa conviver ainda melhor. E eu achei lindo porque hoje de manhã eu cheguei aqui, né, antes do podcast, ela me deu um abraço, né, que eu achei maravilhoso, que mostrou para mim que, poxa, aquele momento ali foi bom para ela, pelo menos foi o que eu senti. Então eu quero agradecer ela aqui, que ela tá olhando aqui nos bastidores. Que bonito isso. Primeiro por ela fazer parte, né, desse projeto, por acreditar. Ela conhece bem de pertinho a minha luz e a minha sombra, minha e da Josi, principalmente, tá? Então, gratidão, Yas, né, você faz parte, logo você vai estar aqui sendo entrevistada também, vai participar aí. E que a luz de um não faça sombra ao outro. Você sabe que há um ponto muito difícil, às vezes, eu acho que é para todos nós, né? Eu me coloco como o primeiro da fila também. É a questão da confiança. Porque a mesma autoconfiança, se uma pessoa não confia em si mesma, ela nunca vai confiar em ninguém, porque ninguém dá o que não tem. Quando você traz uma questão... veja... vou aproveitar para dissecar uma coisa que eu acho que eu gosto demais de falar. Isso me encanta falar. É uma coisa que me fascina. É a questão da gratidão e do elogio. O elogio sincero e autêntico tem um poder transformador inacreditável na vida de alguém. Talvez o que se falou hoje tenha entrado no coração da Yasmin, para daqui um mês, um ano, 5 anos, aquilo pode florescer. Porque as pessoas hoje parece que esqueceram de elogiar, de fazer um elogio, porque quando você elogia, você se vulnerabiliza. Eu reconheço que o outro tem uma luz. Então, de alguma maneira, eu estou dizendo, eu não tenho essa luz, pelo menos naquele momento. Eu estou me vulnerabilizando, estou aceitando que o outro é mais do que eu. E às vezes o outro pode ser uma criança, pode ser um idoso,
Pode ser um concorrente, pode ser um amigo, um fornecedor, uma esposa, um marido, namorado, um amigo. Tem muitas pessoas que não conseguem. E treinar o elogio é uma coisa muito difícil, porque a gente talvez tenha sido educado a gente se parecer melhor do que a gente é, a gente tem que passar uma imagem de superioridade, de super pessoas, super homens, super mulheres. E isso é muito desgastante e cansativo, a gente tem que ter um momento que a gente diz, pô, eu não consigo. Então, reconhecer o talento de alguém, como se faz. Imagine um time que todo mundo bota todo mundo para cima quando as coisas dão certo, e quando dão errado, senta e conversa como vocês fizeram. A gente tem que olhar a intenção, intencionalidade. O Toshio é uma pessoa que me quer bem. Eu tenho que olhar para isso. É amoroso no que faz? Sim, às vezes exagera, tudo bem, pode exagerar, pode não. Mas é uma pessoa boa. Ele não plantaria maldade. Se ele fizer isso em algum momento, ele vai com certeza dizer assim, puta, aquele dia eu fui duro com você, eu passei da medida e tal. Olha mais para a essência do que para a aparência. É isso que eu ia dizer. Adorei isso, hein? Olhar mais pra essência. Às vezes saem umas coisas, né, que parece que não é da gente. Mas é isso, isso aqui é uma nave, amigo. Entendeu? Esse estúdio aqui é uma nave que a gente canaliza informações aqui. Nós somos só canal aqui para as pessoas, entendeu? E por isso que muitas vezes não é da gente, porque porque tem propósito. É através de nós, entendeu? Não é sobre nós. E a mesma coisa que está acontecendo no Clube da Transformação, que eu vou falar já sobre ele aqui para você também e para todo mundo que está escutando a gente. Gente, eu vou terminar de falar aqui da bio desse ser humano incrível aqui que é o Fernando, né? Então, olha só, gente, mais de 100 artigos publicados sobre gestão empresarial, psicologia aplicada, e é autor de diversas obras. São quantas obras mesmo, Fernando? Assim, eu não tenho contagem, assim, mas... Assim, já perdeu a conta? Olha só. Mas assim, tem em torno de umas 10 ou um pouco mais, talvez. Você vê, quem que você conhece que já perdeu a conta de quantos livros escreveu, gente? É porque eu não contei, assim, né? Os primeiros livros meus foram de humor. Crônicas de humor. O primeiro dele, o Alho, Cebola e Beijo na Boca. Quem quiser, os sebos estão cheios, até porque o pessoal devolveu, né? Esse livro tem uma curiosidade. Quando eu lancei esse livro, eu fui convidado para participar de uma entrevista nacional em televisão, que o outro convidado era um escritor também, um cara que era pouquíssimo conhecido com a imagem, mas não pelos livros, porque ele já era o escritor mais vendido do Brasil há muitos anos, o Augusto Cury, com quem depois eu me afeiçoei, a gente teve muitos bons contatos e tudo, uma pessoa que me ajudou, abriu muitas portas para mim também. E naquele dia eu fiz uma brincadeira, porque eu estava lançando meu livro, Alho, Cebola e Beijo na Boca, e ele estava falando, não sei se ele era Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, um negócio assim, não sei se era esse livro em específico. A Ditadura da Beleza, alguma coisa assim. E daí eu peguei e disse, agradeci acho que era a Meire, que era a jornalista, eu disse, pô, eu quero agradecer por esse momento, né, você conseguiu reunir aqui o escritor mais vendido do Brasil e o menos vendido, né, porque o meu era de humor, né, então eu me permitia tirar sarro, e a gente já começou dando risada ali, e foi uma entrevista que a gente teve lá, foi acho que foi uns 40 minutos ou mais de bate-papo e falando de saúde mental, falando de outras questões, estava com o Fabiano também, psicólogo muito querido também, e a gente fez um trabalho, e o Augusto Cury era um cara que, nossa, foi muito legal trocar ideia ali com ele naquele programa, né. Não, aí o segundo livro dele já foi Fungos da Mongólia. Também, esse é o Diogo Portugal, comediante, para quem tem né, a proximidade familiar também, mas temos uma boa vibe, assim, muita coisa, assim, contribuição e piada, roteiros, coisas que a gente já trabalhou, já tivemos a oportunidade de fazer. O Diogo é uma pessoa que, assim, o tempo passa, ele continua sendo um comediante que é muito bem quisto e querido em muito lugar, e ele é um empreendedor hoje, tem muito mais do que isso, e vai lançar um livro. Eu não sei nem se... Né? Mas é um spoiler, né? Não, eu não sei se ele deixa. Mas... se ele deixa, não. Então vai lançar um livro, isso a gente já sabe. Sim, e eu tô ajudando a fazer uma parte das revisões. Tá convidado o Diogo a vir aqui também para lançar seu livro aqui e falar sobre ele também. Cara, o Diogo tem uma capacidade de empreender. Eu tive há pouco tempo lá em São Paulo com um amigo lá, que é executivo de uma grande empresa, e ele falou assim para mim, Fernando, assisti uma palestra esses dias de empreendedorismo, você não acredita de quem? E ele começou a falar do Diogo Portugal, blá, não sei o quê, e ele não sabia do meu vínculo com o Diogo. O Diogo fez o prefácio do livro dos Fungos da Mongólia, né? E daí quando eu contei, sabe que eu conheço o Diogo, eu vou dar o feedback, porque eu lembro que eu ajudei o Diogo a estruturar essa palestra, não lembro quantos anos atrás, e a gente discutiu
tanto, assim, porque eu disse pra ele, pô, Diogo, sabe o que as empresas podiam usar da tua história, isso, aquilo, e ele ia complementando e faz, reescrevendo, e o Diogo é um gênio, assim, né, tem um carinho enorme, assim, também, uma pessoa que é incrível, que vem também de uma trajetória muito longa. Tomara que dê certo. Vamos trazer ele aqui. Vamos trazer que vai ser divertido. Show de vai bola. ser maravilhoso. Que bom. E, gente, aí tiveram vários outros livros, gestão de RH em projetos, ícones de mapeamento psicológico e até chegar no algoritmo da prosperidade agora, né? E ele foi convidado pela renomada escritora Judy Carter, é isso? Para contribuir na tradução para o Brasil do The Comedy Bible. Bible. A Bíblia Um da dos comédia, livros seria. mais influentes no campo da comédia e criatividade. Daqui a pouco eu quero entrar nesse tema humor e espiritualidade. Vamos segurar ele aí por enquanto. Uau. Deixa eu ver aqui. Ixi, agora eu mudei aqui. Co-desenvolvedor do método de mapeamento icônico, contribuindo com ferramentas inovadoras para gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, unindo psicologia estratégica. Me fala rapidinho o que é esse desenvolvimento icônico, mapeamento icônico. Tá, o livro que eu escrevi com uma psicóloga, com a Denise Ferreira, minha amiga também, e de uma capacidade muito grande assim, de desenvolvimento, que ela é pedagoga também. Ela usava recursos que fazia montagens, que são os ícones, que são pequenos objetos e tudo que muitas vezes na psicologia, na terapia, muitas abordagens da psicologia utilizam, faz uma montagem, conversa sobre aquilo. Mas a gente sentia a necessidade de fazer um método, por quê? Porque muita gente diz assim, por exemplo, profissionais inclusive, faça aqui uma construção, uma peça para cada pessoa da sua família. A pessoa pegar uma peça preta e dizer, se pegou a peça preta é porque você tem um problema com a pessoa, inferindo. E não pode. E eu disse para ela, vamos botar isso aqui num livro, fazer um método para aplicar esse negócio, porque senão os profissionais ficam perdidos, eles aplicam de qualquer jeito. E a gente trabalhou o método de mapeamento icônico, que é isso. Nas organizações, muitas vezes você utiliza esses recursos, por quê? Porque o meio lúdico, ele é poderosérrimo. Você sabe melhor que eu. Quando a gente conta uma história, todo mundo para ouvir. Quando você pega para todo mundo, traz um baralhinho que tem umas cartinhas que você tem que perguntar um negócio pro outro, todo mundo faz. E a pessoa tem que pegar, tem que não sei o quê. Então, ela se entrega. Agora, se você ficar ali só com PowerPoint, um negócio e tal, cara, você tem que conseguir ser bom. E eu aprendi um negócio interessante. Quando tem PowerPoint ainda é melhor. O problema é quando é tudo em fluxograma, né? Então, é mais chato ainda. Aí também, né? É ruim demais. Que é o ponto de a gente ver assim, um dia eu falei para um cara, mas eu vou fazer lá uma palestra e tal. Quanto tempo eu tenho? Cara, tem tanto. Cara, mas não vai ficar chato, assim, não é muito tempo, né? Eu falei para ele assim, cara, não existe palestra longa, existe palestra chata. Sim. Eu achei genial, né? Exatamente. Caramba, né? Exatamente. Por isso que a gente não cansa de escutar algumas pessoas, né? E principalmente quando elas falam do coração. E eu vou agora fazer um rápido intervalo aqui no que a gente está falando, porque a gente ainda vai para o nosso último bloco para falar dos nossos patrocinadores aqui desse podcast, Fernando. Vou me permitir fazer isso, porque aqui eu falo de todo mundo. Aí eu não falava dos patrocínios e do nosso ecossistema também. Claro. Né? Então agora eu estou me permitindo fazer isso também. Legal saber quem apoia esse tipo de iniciativa, porque a gente quer saber quem é. Que legal. Eu por exemplo, eu sei um outro, mas eu quero saber também, fiquei com essa curiosidade. Maravilhoso. Apoia, né? Então, hoje, o clube, a gente faz parte de um ecossistema, né? Então, a gente tem o principal patrocínio desse podcast hoje vem dos apartamentos Zen. Né? E os apartamentos Zen são apartamentos que eu mesmo montei, né? Eu investi. Qual que é o Instagram lá que eu já sigo? @apto.zen. apto.zen. Você que quer conhecer. Cara, mas é legal. Eu recomendo entrar para ver, assim, porque é uma ideia muito legal. Não, e eu recomendo que você venha com a sua família depois para ter uma experiência no apartamento Zen. Né? Porque é totalmente diferente, porque além deles estarem em condomínios, né, do lado da praia, completos, você tem um lugar todo ancorado, assim como esse estúdio aqui, é um estúdio Zen. Então tem mandala na parede, pintado, tem plantas naturais, como essas plantinhas aqui são naturais também. Tem artificial, arquétipos. Só os sorrisos, né? Tem arquétipos, né? Então tem toda uma experiência ali diferente. E eu acabei de montar o primeiro apartamento Zen em São Paulo também. Porque eu sentia falta de ter um lugar lá para eu mesmo ficar. Moema. Porque ali eu consigo estar perto de tudo, vai a pé pro Parque do Ibirapuera, vai a pé pro shopping do lado do metrô, perto do aeroporto. Qual que é a estação de metrô que fica mais perto? Moema? Lá, Moema mesmo. É do lado. E, inclusive, ontem
a nossa amiga Aline Ribeiro, que é a artista que pintou aquela mandala ali maravilhosa, e todas as mandalas dos apartamentos em pintou no nosso apartamento lá em São Paulo. Né? Então, se você está buscando aí um lugar para ficar, né, e para passar uma curta temporada aqui em Floripa ou São Paulo, entre lá, @apto.zen. E também gostaria de falar sobre o Clube da Transformação, né, que a gente acabou de lançar a nossa comunidade agora no dia 2, e eu vou... lá no congresso você já teve acesso, né, a esse material aqui, mas a nossa comunidade é uma comunidade low ticket, porque a gente quer dar acesso às pessoas a essa transformação. Porque você imagina se somar tudo que você investiu na sua transformação, né, tudo que eu investi na minha transformação, no meu desenvolvimento, e a gente está entregando isso aqui gratuitamente nesse podcast. E nessa comunidade a gente quer trazer, além dos conteúdos, a gente quer trazer sabedoria, quer trazer ferramentas, quer trazer, conectar pessoas, processos, ferramentas, metodologias, produtos que geram transformação nas empresas e nas pessoas. Né? Então a gente vai ter um aplicativo, né, que vai ser tipo uma rede social da consciência, né? E tudo isso está sendo desenvolvido colaborativamente. Ou seja, não é uma coisa assim, não, tá pronto, esse aqui acabou e estou entregando para o mundo. Assim como todos os projetos que eu fiz nas empresas, eles foram feitos de forma colaborativa. Né? Então a gente está convidando e convocando, já desde o Congresso de Felicidade, aquelas pessoas que sentem no coração, que querem se transformar, que querem ter acesso, né, a essas metodologias, as pessoas que possam, né, se tornar um membro fundador aí do Clube da Transformação, né, para poder ter acesso, né, a todas essas metodologias, todas as pessoas. A gente vai ter encontros ao vivo aí a cada 2 semanas, né, porque a gente quer promover esse net consciousness que eu tenho chamado, né, que é o network da consciência. Pô, que legal. Não é um network só de interesse, só de contatos profissionais e tudo, mas você quer gente que quer dividir histórias, experiências, exatamente, crescimento e crescer juntos, né? Tem uma grande rede de apoio aí, crescer juntos, sabe? Como é que você chamou o nome da palavra? Net Consciousness, né? Que é o network da consciência. Claro, network da consciência. Que foi como a gente se conectou lá no congresso. Né? A gente não sabia muita coisa um do outro, você já me mostrou seu livro e a gente já falou, vamos gravar, e assim aconteceu, né? Mas sabe uma coisa curiosa que eu até vou, se me permitir a confissão. Claro. Quando você falou, Fernando, você gravaria para mim e tal, eu disse, claro, com certeza, tal. Agora, só que eu estava tendo uma palestra de alguém, disse, pô, vou acompanhar ali e tal, e daí acabou ficando pro final, e eu fiquei com aquilo, disse, poxa, o Tocho conversou comigo, foi tão educado, tão gentil, eu não posso deixar de ir lá. E eu fui com o maior carinho, mas depois que eu fiquei sabendo que você tinha feito já com Prembaba, já tinha entrevistado a Monja Coen, que também tá, né, fala aqui no livro da... Quer dizer, ele já tinha entrevistado um monte de gente, super, mas ele veio numa humildade, assim, dizer, pô, tá... E eu fui com aquele carinho, dizer, pô, mas claro, o cara tão bacana, tão educado. Mas no fim, não, ele já tinha uma coisa muito grande, assim, né? Um gigante ali, né? Fazendo as coisas. Então, foi curioso. E você sabe às vezes a gente tá aquela impressão, pô, vou dar uma força naquilo que pode, no que tá ao meu alcance, mas não, foi o contrário, né? Mas aí que tá, irmão. Na verdade, foi uma força mútua, né? Porque quando a gente foi pro Congresso de Felicidade, colocou nosso stand lá, eu não queria entrevistar só pessoas famosas. Eu não queria entrevistar só quem tinha audiência. Eu queria entrevistar quem tinha consciência. E não só audiência. Mas eu tenho fã, por exemplo, tem a minha mãe, mas a gente tem essa coisa de, às vezes, realmente, porque hoje parece que tem um assédio muito grande, em que já tem não sei quantos seguidores, claro. Tem isso e aquilo, e tem tanta gente que, assim, tem tanto para compartilhar, para dividir, é legal, que bom que você está dando esse espaço, apoio, eu agradeço, né, pessoalmente. Que isso, né? E você faz parte, mano, e eu queria já te convidar aqui, né, ao vivo, aqui, para poder, a gente vai ter os membros fundadores e vai ter os membros transformadores também, que são aquelas pessoas que vão compartilhar conteúdos ali, vão compartilhar sua sabedoria na nossa plataforma também. Então já te convido para fazer parte, né, do Clube da Transformação e ser um dos membros transformadores aí que vão levar ajudar a gente a construir e levar essa consciência aí para as pessoas. Muito obrigado. Pô, obrigado, Tocho. É uma honra, né? E eu convoquei todo mundo que vai fazer parte. E se você apareceu ali, amigo, é porque você faz parte. Então... e até porque um dos... Pô, é legal você contar de novo, porque eu achei tão legal. Fale você. Não, mas aqui eu chego aqui no vermelho, aqui, que é uma cor relacionada também ao espírito e propósito, não é, para muita gente.
E tá aqui prosperidade e ancestralidade, que é um dos, a gente pode chamar, são os pilares da transformação que você tinha me apresentado, né? E aqui a gente são 7, né? E 7 é um número super emblemático e tem uma simbologia enorme dos 7 dias da semana, que mais que é? Sim, 7, e aqui nós coisa, foi né? inspirado nos 7 chakras também, 7 né? chakras, que são os pontos energéticos que a gente tem no nosso corpo aí, que vem da ciência muito antiga, né? Milenar aí, que o yoga usa e várias tradições usam também, né? E a gente... Só que aqui a gente busca trabalhar e ter um olhar sistêmico para tudo isso. Claro. Então aqui a gente dividiu em 7 áreas, né? Que vão desde prosperidade e ancestralidade até propósito e espiritualidade, porém a gente começa falando de propósito e espiritualidade. Por quê? Que se confundem, né? Exatamente. Claro, E tá tudo integrado, relação, né? Então a gente fala de saúde, harmonia, autogestão, autoestima, marketing, encantamento, autoconhecimento e relações saudáveis, comunicação e vendas, liderança, inovação e sustentabilidade. E você percebe que a gente passou por todos eles aqui, né? A gente falou um pouquinho sem de cada a coisa gente que acabou planejar entrando exatamente. Aqui, né? E a gente começou falando do livro, né? O Algoritmo da Prosperidade. E dentro do seu próprio livro, se a gente pegar aqui, olha, os pilares, né? Que são os 10 pilares essenciais, olha, vai passar por isso também. Olha, saúde do corpo e da mente. Né? Então, se você perceber, olha, a gente pegar o seu sumário, ele vai ter muita relação com o que está aqui, olha. O segundo é propósito. O terceiro é autoinstrução. Eles estão ali. Quarto, equilíbrio financeiro. Né? A inteligência emocional, que tem a ver com o chakra do coração também. Autoconfiança, resiliência, mente aberta, suporte social e espiritualidade. Ou seja, está tudo integrado. E assim, um ponto que você colocou ali, inicialmente esse livro, eu rodei no software estatístico muito material, porque eu no meu doutorado eu trabalhei com o o Iramutec, o pessoal que gosta de estatística sabe do que se trata. E ele faz, tipo, nuvem de palavras, e ele consegue fazer clusters, categorias de palavras. Não é uma coisa difícil, sabe? Sim, exige alguma compreensão, mas tem tutoriais bons hoje para quem quer aprender um pouquinho disso. E eu aprendi muito com ele e eu rodei. Só que ele acabou me dando menos categorias do que as 10. Acontece o seguinte, tinha categoria que merecia um pilar. Por exemplo, mente aberta. Eu não podia deixar ele dentro da inteligência emocional. Eu tinha que desdobrar. Propósito, a parte tal, a própria espiritualidade. Eu não queria colocar, Tocho, espiritualidade nesse livro. Eu queria que ele fosse um livro com uma pegada mais científica. O problema é que quando eu vou para a ciência, eu encontro que não dá para dissociar. Eu começo a ver o quanto a espiritualidade ela tem um poder sobre os demais pilares de uma maneira única e poderosíssima. Então a gente não pode, assim, e veja, eu tenho minha espiritualidade muito forte, por sinal. Mas eu queria dizer assim, pô, eu quero um livro mais me embasasse, mas isso era uma coisa, talvez uma necessidade meio egóica de fazer uma coisa, Fernando, você tem estudo acadêmico. Eu tirei isso de mim, porque eu conversei com gente melhor do que eu e muita coisa, foi me ensinando. Não, Fernando, relaxa com isso. Não tem que ser. Não, inclusive hoje, ainda bem que já estão se quebrando muitas barreiras, né, que ainda existem entre a ciência e a espiritualidade. Você mesmo viu lá no próprio Congresso de Felicidade que a própria PUC do Rio Grande do Sul tem, acho que uma pós-graduação em espiritualidade também. Gustavo Arnes faz um né? trabalho brilhante. Maravilhoso lá, também. Né? Ele escreveu o livro com a Monja Coen, que lançou no Congresso, que é uma discussão de espiritualidade com ciência na divisão do Zen budismo e, gente, não tem como separar. Hoje, né, a gente já tem a física quântica comprovando várias coisas que eram místicas antes. Né? Hoje nós temos o quê? Esse olhar integrativo mesmo, né? Porque antigamente as pessoas falavam de espiritualidade, a pessoa associava a religião. A espiritualidade, para mim, tem a ver com valorizar, enxergar e utilizar tudo aquilo que é invisível. Né? Ou seja, eu não estou vendo aquilo. Né? Mas acho que é o Joe Dispenza que fala isso. Não é porque você não vê que não existe. O Rodrigo Biratã Cardoso falou essa frase aqui. Né? Ele teve 7 dias lá numa imersão com o Joe Dispenza agora, que é outra pessoa que está integrando aí globalmente a espiritualidade com a ciência. Né? Inclusive promovendo curas. Né? Fazendo com que a pessoa possa se curar. Promovendo autocuras ali através do quê? De ferramentas.
né? Então tá tudo integrado, né? Mas que bom que você não tirou a espiritualidade do seu livro, que bom. Né? Assim, ele surgiu, não tinha saída. Por isso que, na verdade, se tornou 10, mas eu depois te mostro qual que era a constituição original, por que eu tive que fazer essa derivação. Resiliência, Fernando, mas um pilar só ou para autoconfiança, um só para ele. É porque muitas pessoas são incríveis, mas elas não acreditam nelas. Perfeito. E olha, mais uma vez, tá ligado à autoestima aqui, ó. Claro, né? Que a gente teve que escolher palavras. Autoestima, autoimagem, autoconceito. E aí a gente no clube quer falar de marketing junto com autoestima. Por quê? Porque é o marketing consciente. Essencial. Né? Então eu queria até te perguntar, o que você achou dessa loucura toda aqui do clube? Dá seu feedback aí, ao vivo aqui pra gente. Assim, eu vi uma coisa que assim, há uma consistência na tua trajetória de vida, nas escolhas que você pessoalmente fez, que você está dando a cara bastante para esses projetos. Existe ali uma escolha de pilares que eles não se preocuparam apenas em fazer pessoas se sentirem melhor, mais felizes, etc. Mas assim, e aí? E aquele mundo que a gente vive que é das organizações? Porque não adianta, nós somos seres também organizacionais, e muitos de nós profissionais também dentro de organizações com remuneração. Então você conseguiu fazer uma junção de temas que tem uma importância tanto no ambiente, vamos dizer assim, de negócios de modo geral, não apenas, mas ambientes organizacionais e na parte pessoal. Eu acho que essa integração, porque a transformação ela se dá em várias vias. Existem pessoas que às vezes têm um trabalho ruim, elas afetam a vida pessoal delas. E se a pessoa está com ela tem uma vida pessoal muito boa, mas o trabalho não. Às vezes, cara, você é uma pessoa maravilhosa que pode estar num lugar errado. E é horrível estar em ambientes de pessoas que não torcem por você. Uma das coisas que eu falo do suporte social, cara, não fique com pessoas que não torcem por você. Se você puder escolher. Agora, se você não tem escolha tão fácil ou tem muito a perder, veja planos de como que você pode lidar melhor com isso e, se possível, construir um caminho de longo prazo para você se livrar daquilo. Porque ficar em exposição ao sofrimento é óbvio, que é uma conta ruim que não fecha. Mas se bem que o pessoal que vende medicação, a indústria farmacêutica até gosta que a gente tenha essas escolhas, porque às vezes é o que movimenta uma parte da economia que interessa muita gente. Por isso que muita gente tem interesse que a gente não seja realmente, não encontre no ser a nossa prosperidade. Prefere que a gente faça compensações no ter. E muitas vezes no fazer também, né? Porque às vezes você não está fazendo, não está fazendo nada. Não está fazendo. Né? Às vezes a gente se confunde muito também. E aqui no clube a gente quer trazer isso, esse conceito do work-life integration, né? Posso falar uma coisa? Fica à vontade. Quando eu cheguei aqui, eu fui recebido tal, o Tocho estava já gravando um podcast antes de eu chegar, e eu sentei ali no espaço, almofadinha, foi colocada uma música. Cara, sabe que é 2 ou 3 minutos que de repente me tirou do contexto social, já me colocou no contexto aqui relacional que a gente estava buscando. É bem, assim, tem uma energia, uma harmonia assim que você consegue sentir, né? E respirar, a gente esquece de respirar. Eu esqueço às vezes. Fernando, respira. Fernando, esses dias até me chamaram a atenção. Você está respirando pela boca? Eu fechei, daí botei, mas e aí, como é que eu solto o ar? Daí aquela coisa, nem respirar eu sei, não tem que começar tudo de novo. Sim, mas o importante é a consciência, claro. E a gente esquece de respirar. E Emerson dizia, todo ser humano que eu conheço é superior em mim em alguma coisa. E nesse ponto eu posso aprender com ele. E o que a gente quer aqui no clube é isso, que uma pessoa com tanta sabedoria, que já experimentou tanta coisa, já ajudou tantas pessoas como você, ainda tem a humildade para poder aprender, para poder se lembrar, né? Falou, olha, eu posso respirar, que bacana. Então a gente quer nesses encontros e na nossa plataforma ter também momentos de respiração. Claro. É um clube. É como se fosse um clube que você vai ali jogar tênis. Só que ao invés de jogar tênis, você vai respirar. Ao invés de você ir lá jogar futebol, você vai meditar. Né? Ao invés de ir lá para nadar, você vai numa sessão aprender métodos para fazer uma reunião mais produtiva e criativa e divertida, por exemplo, entendeu? Então a gente quer trazer essas metodologias, essas ferramentas de forma acessível para as pessoas, né? Esse é o nosso propósito. Então se você, amigo, tá aí nos escutando e tem interesse, né, em fazer parte aí dessa loucura toda que é o Clube da Transformação, a gente vai ter um QR Code aqui, já tem aqui durante essa transmissão na tela em algum lugar, que você pode acessar,
né, e deixar seus dados aqui para que o nosso time possa te contactar ali e te dar mais informações de como que você pode se tornar um membro fundador ou um membro transformador aí dessa comunidade também, né? Então a gente agradece a audiência de vocês aqui por vocês estarem com a gente até agora e não acabou ainda, que como eu falei, a gente vai fazer o último bloco e no final também a gente tem um momento de celebração aqui importante também, que é onde eu vou agradecer outros apoiadores importantes aqui desse projeto. Fernando, você queria falar alguma coisa? Tem muita coisa para falar. Não, porque você ia falar ali, parece que eu... Não. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos lá. Então vamos lá. E não é à toa que o nosso podcast chama Sucesso Consciente, né? Então uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui... Você falou isso, vamos falar do humor. Acho que era e isso. Antes de falar do humor, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados aqui. O que significa sucesso consciente para você, Fernando? Vamos lá. Sucesso. Eu gosto de fazer a distinção de que ser bem-sucedido e ter sucesso talvez sejam questões que a gente já começa a pensar. Sentir feliz e realizado com quem você é, com a vida que você escolheu viver, para mim está relacionado à prosperidade. Isso seria sucesso que eu entenderia. E o sucesso consciente é você conseguir se apropriar disso pela consciência e lembrar que a questão da mente tem um poder enorme. Eu acho que até posso falar da capa do livro, como é que é, para o pessoal só ter uma ideia? Acho que esse está mais bonitinho que esse aqui. Tá cheio de anotação, sabe? Porque eu estou revisando, né? E a Ana Paula que faz tanta bagunça aqui também. Esse aqui está mais bonitinho. Eu coloquei aqui, Tocho, que é um fluxo de ida e vinda. A mente, o encéfalo, o cerebelo, que tem um papel importante na regulação emocional também, com o córtex pré-frontal, sistema límbico. Todo esse fluxo do pensamento, ele passa pela mente. Sucesso consciente é você se apoderar, porque não adianta você ter sucesso se você não tem consciência dele. E o corpo tem raízes, o que se passa pela mente, enraiza no corpo. Se você adoecer tua mente, você não filtra o que vem do mundo exterior, isso pode te destruir o corpo, a tua saúde do corpo. A saúde do corpo e da mente estão interligados, você não consegue separar. Só que a mente, ela também tem capacidade de filtração, ela pode ampliar o que tem de bom em você para o mundo exterior. O colorido da vida também está fora da gente. Essa árvore que floresce aqui com um colorido lindo, com conexões de pessoas, com a chave do carro, da casa que você vai ter, com os amores, com a bebida que você vai beber, com tudo. Então a gente coloca tanta coisa, chaves que você vai abrir, né, da mente aberta que você falou, achei muito, muito legal. Então esse fluxo, uma árvore adoecida adoece a mente, se ela não dá conta o corpo vai sofrer. A mente tem muitas crenças, algumas delas limitam a gente, porque a gente foi ensinado às vezes a não pensar, a não se permitir. Então tem muito aqui para a gente trabalhar. E o sucesso consciente me parece que ele está relacionado a isso. Eu me dou o direito de ter sucesso, eu me permito. E eu vou dizer assim, para mim isso é uma coisa muito difícil, muito recentemente, que eu consegui fazer um movimento nesse sentido. Não é? E eu me julgo um estudioso desses assuntos. E para mim foi difícil. Eu, quando escrevo, eu tenho gosto de fazer o que você está fazendo, porque o livro não é uma coisa que eu não tenho uma pretensão, né, quero vender meu livro e que dê certo, mas eu quero que ele me abra muitas portas e chegue a muitas pessoas, porque muita gente diz assim, mas vender livro não é uma ideia assim, para quem quer se realizar e financeiramente e tudo mais. Não, mas é que ele dá um gosto e uma satisfação, e é para mim, em especial, uma necessidade. Eu adoro escrever. Então, para mim, isso é uma satisfação poder fazer algo assim. Gente, mas que maravilhoso. Você vê que eu já conectava com essa capa, eu já achava ela linda, eu já achava ela cheia de significados, mas eu não tinha consciência, que você acabou de expandir agora, da beleza do significado de todo esse desenho aqui, irmão. Que maravilha, viu? Que legal. Tô achando que eu vou já sequestrar esse livro aqui, viu? Para eu deixar ele aqui pelo clube. Pô, mas vai vir um livro para cá, relaxa. Tô brincando, mas é maravilhoso. Você vê, olha, como você expandiu minha consciência, agora não tem como. Eu olho essa imagem, ela já não tem o mesmo significado. Entendi. Ela já tem um significado melhor. Que legal. Né? Por isso é que o Bert Hellinger fala, quando você vê alguma coisa, você não tem como desver. Né? Cada vez que eu olhar aqui agora, eu falo... Assim como sustentabilidade, que é um tema que nós vamos trazer no clube. Se você tem consciência do que você pode fazer pelo planeta, não tem como caminhar na praia ali e ver um plástico que eu não pegar. Não tem como eu achar que aquilo ali não é problema meu. Até porque jogar fora é jogar fora onde? Onde é fora. Os japoneses têm isso, né? Quando termina um jogo de futebol, de uma coisa assim, de beisebol, não sei qual os esportes que eles usam, eles por um senso de coletividade, eles voluntariamente, eles limpam tudo. Cara, tem muito para aprender, né? Com certeza, com essas culturas. Assim como a gente tem muito para aprender com você, né? Eu ficaria aqui horas e horas aqui falando. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades também. Eu gostaria que a gente fechasse, Fernando, antes da gente fazer uma celebração aqui,
né? Falando duas coisas. Uhum. Uma, a importância de trabalhar o humor e a espiritualidade. Eu gostei muito de um conceito que você traz no livro também, que é de rir de si mesmo. A gente já falou isso no mini podcast, então talvez a gente não precise nem repetir de rir de si mesmo, mas como é que é essa questão do humor e espiritualidade? Como é que você percebe aí? Quando eu ajudei o trabalho da tradução que a Julie Carter me mandou uma mensagem, Fernando, vamos trocar uma ideia para você ajudar a traduzir o livro, né, The Comedy Bible, que é o livro mais vendido no mundo de stand-up comedy. O Jerry Seinfeld fez o prefácio do livro dela. Ela foi entrevistada várias vezes pela Oprah. Ela é inacreditavelmente inteligente. Ela foi mágica profissional, né? E ensina comediantes a ganhar dinheiro com stand-up, se tornar profissionais. E o livro é maravilhoso, está traduzido, tem, né, na Amazon e tudo mais. Eu até falei com o Fábio Porchat, disse, pô, você podia mandar um prefácio, de repente, para esse livro, e mandou no mesmo dia. Então, assim, ela é uma pessoa mágica. E ela disse uma coisa no livro dela, que infelizmente não tem tradução para o português, mas eu já pedi para ela, para o dia que tiver, para ela lembrar de mim, que ela diz message of you. Todo mundo tem uma mensagem para passar no mundo. E ela usa a expressão turn your problems into punchlines. Transforme teus problemas em piadas. E aí entra essa conexão que eu faço entre humor e espiritualidade. É um pouco polêmica, talvez, mas não é... eu coloco uma proposta mais de reflexão. Quando a gente aprende a rir de si mesmo, a gente resolveu, às vezes, grandes problemas da vida que são insolúveis. Rindo, se divertindo, aceitando algo que é imutável, muitas vezes. E rir de si mesmo é aceitar e admitir a imperfeição. E na filosofia, você tem muitos... Eu não vou falar de filósofos aqui, mas no livro tem lá tem a derivação. Quando você admite que existe o quente é porque há o frio. Se existe o claro é porque há o escuro. Há as oposições. E se eu me admito imperfeito, o que está do outro lado? O que nega a imperfeição? É que existe algo perfeito. E esse perfeito é o Criador. Se eu admito que se eu aprendo a rir de mim mesmo, eu estou transformando meus problemas em risada, em piada, eu estou aprendendo a rir de mim mesmo, eu estou admitindo minha imperfeição. O correlato de se eu não sou perfeito, há algo perfeito, que é o Criador, que é Deus, que é Allah, que é... Aí cada, talvez, designação tenha um olhar, mas tem algo que é o perfeito. E se eu aprender a me comunicar com isso, eu posso transformar a minha vida. O poder da espiritualidade é muito grande. Mas tem gente que encontra isso na música, como o Fábio Lima, tem gente que encontra isso no amor ao próximo. Eu sou cético. São pessoas amorosas, estão fazendo bem para o mundo. Cara, é isso. Segue teu caminho. Você não precisa encontrar isso numa religião, necessariamente. Há muitos meios. E eu entendo que o humor... Aliás, eu acho que o Criador é muito bem-humorado, não é possível. Claro. Porque tem coisas que acontecem assim, não, tem que ter alguém se divertindo. Tem. E aqui no Clube da Transformação, tudo que a gente vive aqui, amigo, todo dia, não é? só pode ser piada mesmo. Tem coisa que não tem como. É muito divertido. A gente aqui, num dia, a gente ri, a gente chora, a gente briga às vezes, entendeu? Eu com a minha sócia, que até 6 meses atrás era minha esposa, né, também. Então a gente fez um processo de separação consciente, né? E hoje a gente tem aprendido a cada dia a lidar isso com humor. Vocês vivem as 4 estações emocionais. Tudo no mesmo dia, irmão. E a gente tá ali, a gente consulta a espiritualidade. Vamos desistir? Não, vamos continuar, vamos embora e vamos em frente, né? Então, isso é a vida. E eu queria te propor que a gente terminasse exatamente com essa risada aí, com esse humor, né? Fazendo uma celebração. Vamos lá. Uma celebração consciente. Então, aqui, lá no Congresso de Felicidade, a gente não fez isso, porque não tinha estrutura, mas aqui a gente consegue fazer. Eu não que sei, a gente aqui, todo podcast, a gente termina brindando. Só que a gente não brinda com espumante, né? A gente brinda aqui ficando louco de kombucha, né? Então a gente brinda aqui com kombucha, né? Só que não é qualquer kombucha. Né? A Yas tá trazendo aqui pra gente, que legal. ó. Pode ver. E é legal porque a kombucha tem a fermentação, então ela vai fazer as bolinhas e tem um mise-en-scène todo. Isso aí, meu amigo. Que top. Aí. Então a gente brinda aqui, vamos ver aqui, porque essa kombucha se movimentou também. Vamos ver se ela vai... não fez. Tá muito... Tá bom. Opa, sabia que mas já vai ser. Pega aqui a taça ali pra mim. Como é que faz? Porque eu sabia que ela tinha se movimentado aqui antes, eu já tinha essa informação. Por isso é que a consciência é importante. Mas isso é sorte. Celebrando transformações, bolhas. Isso é sorte, né? Cara, isso aí foi a nossa amiga, Dani, que deu pra gente de presente agora, no nascimento do clube.
essas tacinhas. Que essa kombucha aqui, ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Pô, eu vou ter o privilégio de provar Ela com chama você. Bubble Bliss. Bubble Bliss. Aqui, olha, Bubble Bliss. Top. Hibisco maracujá essa aqui. O cheirinho tá aqui já. E ela é maravilhosa, que nasceu de um negócio consciente, né? Porque a Dani criou essa kombucha para exatamente ajudá-la a superar o vício que ela tinha de tomar refrigerante. Olha que legal. E ela transformou o problema numa solução e num negócio. É verdade, ela transforma um problema numa solução. E ela é feita aos sons de mantras, sound healing, entendeu? Então tem toda uma pegada diferente aqui. Então eu espero que você desfrute aí, irmão. Opa, tem que brindar, né? Aqui, ó, o tatucheiro tá tão bom. Tá, mas é um sucesso consciente, irmão. Eu recomendo. Eu adoro. Então, isso aqui tá realmente... Pô, que fermentação que tá, né? Aham. Não, maravilhoso. Isso aqui tem muita coisa, tem propriedades, né? Tem lactobacilos, tem essas coisas. Sim, tudo, sim, né? Então, sim. É uma bebida saudável, né? Eu não vou te saber te explicar tecnicamente, porque eu sou mais consumidor do que, né? Cientista, mas a kombucha, acredito que tenha probióticos naturais. Tem probióticos Né? naturais. Então, isso é maravilhoso, né? Ajuda a funcionar melhor o intestino, ajuda a gente a viver melhor e a celebrar de uma maneira consciente, né? Sem necessariamente precisar de álcool. Né? Lembrando da nossa memória aqui, né? De fazer esse brinde aqui também. Então, fantástico. Todo podcast a gente termina com isso, mas não vai embora ainda, que a gente ainda vou fazer a última pergunta aqui, né? Para o nosso convidado especial, para o Fernando. Antes da última pergunta, eu quero só aproveitar e agradecer também os outros apoiadores desse projeto. Um deles você já conheceu agora também, que é a Bubble Bliss. Isso aí, ela teve com a gente lá no evento também no dia 12. Um abraço aí pra Dani. Além disso, a gente tem a Zen Telecom, que proporciona essa internet aqui para fazer isso tudo chegar até vocês. Né? Que sem essa rede não aconteceria essa transmissão, isso não chegaria até vocês. Que legal. E, além disso, a gente tem a Aqua Live, que também proporciona essa água com qualidade maravilhosa. A gente tem um filtro de barro aqui maravilhoso, chama Terracota. Eu uso na minha casa também, filtro de barro. Puta, eu adoro. E os da Aqua Live são bem especiais porque eles não tem só de barro, mas tem um pH alto, então é maravilhoso. Perfeito. Essa empresa é maravilhosa também. E, por fim, eu queria falar da Mata, né, que não sei se você conhece a Mata, né, que tem nutrição regenerativa da floresta. Ela conseguiu colocar, por exemplo, frutos da Amazônia num superfood, né, aonde, por exemplo, de manhã todo dia eu consumo mata, porque me ajuda a funcionar meu intestino melhor, tem proteína, tem tudo aquilo que vem da natureza. Eu não preciso ter coisas sintéticas ali, né, para me nutrir também. Tem um café maravilhoso da Mata também, né, que é o Mata Coffee, que é um café diferente. Tem um leite vegetal em pó de castanha também. Então tudo, você imagina a gente acordar, eu uso de manhã, né? Eu prefiro usar de manhã. Já receber a energia da floresta. E produtos que não tem aquele processamento, aqueles ultraprocessados, né? Que alguns tem muita química para chegar no ponto. Exatamente. Né? Tem muita proteína aí que, na verdade, a gente está consumindo muita química, né? Então, a gente é muito fã desses produtos e por isso é que eles são os apoiadores aqui do nosso podcast também, né? Do nosso ecossistema. A gente já entrevistou o Max, a Alelugro, que é uma das sócias da Mata, que é referência no veganismo aí no Brasil também. Né? Então, gente, é muita gente maravilhosa que tem aqui no Clube da Transformação. E você faz parte, irmão. Foi isso que eu falei. Cada um que vem aqui vem para poder contribuir. Obrigado. Né? Então eu te agradeço demais aí o seu tempo, a sua energia. Eu queria que a gente fazer uma última pergunta a respeito desse livro aqui, que você falou com tanto entusiasmo, né? Que a gente pudesse falar rapidinho sobre ele, para a gente até deixar essa mensagem. Porque nesse momento eu tenho certeza que não só crianças, mas pessoas que estão nos assistindo estão enfrentando situações inesperadas e difíceis. Então, o que a gente pode aprender com essa borboletinha que queria voltar para o casulo sobre como enfrentar uma situação difícil? E aí você aproveita e já deixa a sua mensagem final aqui, nesse finalzinho aqui do nosso podcast, irmão. Obrigado. Esse livro aqui da borboletinha que queria voltar para o casulo, um livro que eu escrevi com duas amigas e colegas que se formaram comigo na psicologia, e a Brunara e a Carla, que a gente fez um trabalho pensando bastante assim em crianças que passam por situações difíceis e inesperadas. Por exemplo, a criança sofre lá, ela presencia um atropelamento, um sequestro, um assalto, uma coisa, ela pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Daí nesse livro aqui, a borboletinha, ela queria voltar para o casulo porque ela perdeu a casa dela, uma enchente, então é uma referência que a gente construiu
nas questões que aconteceram, difíceis no Rio Grande do Sul. Morei por vários anos lá, tenho muito carinho, o povo gaúcho me recebeu tão bem e tive tantos amigos que eu construí. E a gente fez uma carta de como que os profissionais da saúde podem identificar o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e usar esse livro como instrumento e aqui para os pais identificarem. Então, assim, se a criança ela passou, por exemplo, viu alguém morrer, por exemplo, ou pode desenvolver uma situação de que de madrugada ela acorda gritando, chorando. Se isso está acontecendo, busque um apoio profissional. E o livro da borboletinha tem a inteligência aumentada, que a Mediasoft fez para a gente lá também. Então, há um trabalho que eles fazem desenho animado. E a história da borboletinha que ela passa na Fazenda Palanca, né, que é uma fazenda que sofre a enchente e os bichinhos se deslocam. E aqui a gente coloca princípios da terapia cognitivo-comportamental para explicar para os pais também, quando leem, sacar como é que... então é assim que os psicólogos fazem. Porque a gente entrega um pouquinho ouro aqui. Tem lá o Instagram que dá para falar. Me dá um exemplo, por exemplo, de um desses princípios, se puder, porque a gente até entrega aqui. Assim, tá. Então vamos lá. Você pode fazer, existe uma abordagem que você faz uma dessensibilização sistemática. Então vamos lá. No caso, a borboletinha Bela, ela tem medo, ela passa a desenvolver medo da chuva. Porque a chuva levou a enchente. Então ela desenvolveu um TEPT, possivelmente, né? Então colocar assim, hipoteticamente, uma borboletinha teve, e ela não tinha mamãe, era só ela e o papai. E ao longo da obra, o pai percebe, ele não sabe como lidar, mas ele diz, olha, eu vou estar sempre do teu lado. Eu nunca vou te abandonar. Tem muita criança que quer que os pais largam, bicho, deixam sofrendo. Alguns porque não sabem o que fazer, mas outros porque parece que não se importam. Isso é um troço que sensibiliza muito, né? Fico até emocionado. Que lindo. As crianças que têm possibilidade de ser orientadas por isso, elas podem lidar com isso de uma maneira diferente. O papai borboleta, ele diz para Bela, Bela, eu entendi que você está com medo da chuva, mas não precisa ir para a chuva. Coloca primeiro a patinha, coloca a casinha, daí no outro dia chove um pouquinho, ela já põe um pouquinho mais, no outro ela já arrisca sair e volta. Isso é dessensibilizar, é mostrar que a chuva é boa para a natureza. A chuva faz o pasto ficar mais verdinho. Ela faz a lama para o porquinho brincar. Então a chuva é bonitinha também. Ela não é só ruim, não tem maldade. Ela é da natureza. Ela faz parte como todos nós. E no livro a gente vai mostrando isso até o momento que, de repente, a borboletinha, quando ela menos se dá conta, menos vê, ela já está, em vez de querer voltar para o casulo, que não é mais possível, o pai explica, ela está dançando com o pai na chuva. E assim termina a historinha. Gente, não teria maneira melhor da gente terminar esse podcast aqui. Que não fosse com essa história e com a sua emoção, irmão. Obrigado. Te agradeço muito, agradeço demais você estar aqui. Né? Isso é a transformação. Né? A transformação não ocorre só quando a borboleta sai do casulo. Ocorre também quando ela quer voltar para o casulo e ela tem que fazer essa escolha de continuar, né? De seguir a vida. Então, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente ter essa conversa aqui hoje, né? Espero que vocês continuem conectados. Por favor, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, né? Dá o seu like aí para essa informação chegar para mais pessoas. Transmitindo? Né? Não, mas aqui eu faço como se fosse ao vivo, né? Mas ele vai chegar lá e vai dar o like. Tamo junto. Então, dê o seu like aí e siga o nosso Instagram também, né? @Clube da Transformação. sucessoconsciente.podcast, né? E ali a gente distribui os cortes aqui desse podcast também. Maravilha. Agradeço demais mais uma vez o seu tempo, sua energia, seu entusiasmo, que não se agradece, mas eu faço questão de agradecer aqui, meu amigo. Claro que você agradece. Né? Porque é muito legal mesmo ver uma pessoa com tanta sabedoria, tanta bagagem quanto você, tá transbordando e sempre aprendendo, se desenvolvendo também. Então, até o nosso próximo podcast aí, Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Obrigado. Muito bom. Aí, ó. Pô, você já hoje também